Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aí, mas não antes de falar da Bloco 7 Cervejaria, essa cervejaria artesanal maravilhosa, QR Code na tela para você que quer beber uma cerveja de estirpe aí, para todos os tipos, todos os gostos lá, com certeza você vai gostar demais, vai lá, entrega em todo o Brasil, eu garanto, tá bom? Sempre lembrando que a gente tem a comunidade do Planeta na Hotmart aí para você se tornar membro aí, participar dos trechos exclusivos do Planeta lá, ingressos promocionais de stand-up e muito mais. Curso da Vandinha de espiritualidade, de segredos da Umbanda também no link da descrição, tá certo? Então vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai curtir. E hoje, macabro, hein? Mês de Halloween, tamo nesse espírito. Isso mesmo, hoje estamos com a Mayara aqui, que é a indicação do Bernardinho Veloso, nosso ex-amigo, ex-sócio. Ex-sócio. Ex-amigo também, não sou mais amigo. Depois de uma grande batalha judicial que a gente ganhou, não é? Sim. Te levou todas as habilidades de negociação e apostilas do Bernardo Veloso. Exatamente, busquem aí nos episódios o tutorial de como fechar um bar e ganhar bem com o Bernardo Veloso. Grandes negócios, pequenos desastres. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Maravilha. Gente, obrigada pela oportunidade. Então quer dizer que eu vim aqui por conta de uma inimizade. Exatamente. Entendi. Legal. Talvez esse contato, esse network legal, né? Talvez ele esteja querendo nos prejudicar. Pode ser. Pode ser que eu seja uma pessoa aqui que, sei lá, de repente, né? Não, brincadeira, porque eu tenho que explicar que é brincadeira, porque o público da internet é um bando de idiotas, né? Explicar que, não, ele gostou muito do papo com você lá e falou, olha, acho que encaixa muito a proposta do canal. Sim. Então, acho que vai ser legal, Daniel. Eu tô sendo irônico, eu sou um cara muito Não, é mais piadas. pela piada com o Bernardo, na verdade. O Bernardo é um grande amigo. O que a gente sempre pergunta no começo é como você veio parar aqui, no sentido de... Cara, como você foi parar na internet? Quais eram os seus interesses que te fizeram levar esse caminho de vida aí muito louco que é trabalhar com a internet, né? Eu sou uma pessoa bem aleatória. Então, na verdade, eu sou uma influencer literária. Eu comecei na internet com o meu Instagram de literatura, porque eu sempre li. Então, eu comecei a compartilhar os livros que eu li através do meu Instagram. E a página começou a crescer bastante. Então, a partir da leitura, eu comecei a compartilhar alguns textos que eu escrevia. Entrei num concurso, ganhei esse concurso e consegui meu primeiro contrato editorial com uma publicação através de uma editora. Então, eu comecei a criar vídeos no YouTube falando sobre os livros que eu lia e também sobre dicas de escrita para novos escritores. Então, tava na pandemia, tava todo mundo em casa, eu fazia o quê? Gravava vídeo quase todo dia, tava sempre ativa nas redes sociais. E aí eu comprei alguns livros da Dark Side Books. E aí eu fiz algumas resenhas no meu canal sobre esses livros. E as pessoas começaram a falar pra mim, nossa, por que você não fala dessa história, dessa pessoa, disso ou daquilo? E por hora, meu foco sempre tinha sido livros, eu tinha várias parcerias, eu já tinha um retorno muito bacana relacionado à parte da literatura. E eu pensei, já que as pessoas elas estão pedindo tanto para mim falar sobre casos e sobre serial killers, e eu já consumi esse tipo de conteúdo literário, por que não trazer resenhas voltadas para essa parte? Comecei a trazer resenhas voltadas mais para essa parte, e as pessoas começaram a pedir para mim, né, para que eu pudesse trazer outras histórias, e cada vez as pessoas pediam mais. Aí eu criei minha conta em outras redes sociais e as pessoas iam pedindo, e conforme eu vi a aceitação do público, eu fui trazendo, até que eu cheguei ao momento e vi que eu podia ganhar dinheiro. Meu canal no YouTube começou a ser monetizado, as pessoas começaram a ter interesse no meu trabalho. Eu falei, quer saber? Vou me dedicar mais à parte de True Crime agora, porque é um conteúdo que eu sempre gostei, desde a época do Linha Direta, que eu assisti escondido. Você é raiz mesmo, eu sou velha, não sou jovem, assim. Olha, mas vou defender o Linha Direta aqui, tá? Vou defender porque... é muito legal, É muito legal. Aquilo lá tem um arco narrativo que te prende. Eu gosto das atuações, grandes atuações. Não, grandes atuações. Grandes atuações. Mas isso porque você não viu as reconstituições da Record, viu? Não, e o Linha Direta era assim, quando acabava, ele falava, ele está solto. Ele está por aí. Exato. Tipo, o cara, ele podia estar na esquina da sua casa. Você olha do lado, na ponta do sofá, você olha o cara tá aqui. Eu conferi, deixa eu ver se a porta tá trancada, se tá tudo certo. Então, eu sou dessa época aí, que começou CSI, na SBT, de madrugada. Sempre consumi esse tipo de conteúdo. E vendo que as pessoas, elas gostavam disso, eu comecei a criar conteúdos relacionados a isso também. E uma coisa que é interessante é que eu não tinha conhecimento
mesmo estando em 2021, vamos dizer assim, que tinha canais no YouTube que falavam sobre isso. Eu gostava de assistir documentários e ler livros, e eu descobri que muitas pessoas falam sobre esse tipo de conteúdo na internet, né? E foi a partir daí que eu comecei com esse conteúdo, através da literatura. Agora, seus livros, as suas publicações são sobre true crime também? Tem uma vertente mais terror, de crime ou não? Não. E aí, Por isso como que é que eu faz? disse que eu sou uma pessoa aleatória, né? Na verdade, eu até tentei escrever um livro sobre true crime, né? Um romance dark, mas meio que, como eu tinha uma publicação com a editora através de um romance que eu tinha escrito, eu não achei que o meu público naquele momento ia aceitar do nada eu trazer um romance de terror depois de ter publicado um livro com uma capinha rosa, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu usei as estratégias para tentar ir fazendo com que o meu público ele se acostumasse que, além de escritora, eu também sou uma pessoa que fala sobre conteúdos darks na internet. E agora o meu público, eles aceitam mais essa minha parte, né? E sempre perguntam para mim se eu tenho intenção de publicar algum livro relacionado a isso. E a resposta é sim. Tanto que um dos meus próximos trabalhos como escritora é relacionado a um romance mais dark. Porque o Stephen King é um escritor do geral, mas ele ficou marcado por essa coisa, né? Sim. Ele até conta umas histórias de que ele tá no mercado e aí o pessoal começa a brigar com ele, falando assim, aquele iluminado, péssimo, coisa horrível, tá? Você é nojento, você tem que escrever coisas boas, tipo Sonho de Liberdade, que é dele também, entendeu? Então rola essa parada, mas você conseguiu então fazer uma troca legal entre esses dois públicos e fazer funcionar. Eu me considero uma pessoa romancista, eu sou uma escritora romancista. E eu acho que, como romancista, eu não preciso ter um tipo específico de romance para que eu possa escrever. Então, eu posso escrever um romance da Netflix, bonitinho, como posso escrever um romance, tipo, erótico, que a literatura erótica hoje em dia no Brasil é o hype do hype. Ou como uma literatura, um romance dark também. Existem muitos livros com romance dark. Então, como romancista, eu posso me encaixar dentro desse campo de romance de diversas formas. E o meu objetivo é justamente esse. É um dos meus próximos trabalhos, é trazer esse romance dark. E por que você acha que tem uma galera aí que... E assim, eu acho que sempre teve isso, mas agora a galera vai se especializando cada vez mais, né? Por que você acha que desperta tanto o interesse da galera... esses crimes, essas coisas macabras, sei lá, até beira o terror às vezes, assim. Porque, a quantidade de séries na Netflix, filmes, documentários... Cara, documentário do Ted Bundy aí tá vendendo aí no atacado já, né? De tanta coisa que tem do Ted Bundy e de tantos outros. Você sabe por que tem esse despertar, que a galera fica tão empolvorosa com esse tipo de tema? Eu acho que existem várias vertentes. Primeiro, o lance da investigação. As pessoas, elas são muito curiosas para saber o que acontece, como chegou lá. E segundo, tem o lance da desgraça. É verdade. Sim. Os vídeos que mais têm visualização são os vídeos mais desgraçados, que as pessoas, os crimes mais horríveis. E terceiro, que tem gente que realmente só gosta de ver corpo, de coisa de terror, já é da pessoa desde criança. Então, tem várias vertentes. Eu conheço pessoas que gostam da parte investigativa, que gostam da parte do mistério, como casos que nunca foram solucionados. Por que não? O que aconteceu e as pontas soltas? Como casos que só... Nossa, que desgraça que fizeram com essa menina. Caramba! Entende? Tipo assim, que gostam mesmo. A galera gosta mesmo. Existem várias vertentes. Então, vai daquilo que você gosta dentro daquilo, sabe? Sim. Eu gosto da parte do mistério e da investigação. Então... Puta, eu sou esquisito, porque eu odeio quando não tem solução. Quando eu fico 12 episódios e chega no final, o cara fala, então, ninguém sabe o que aconteceu. Eu falo, porra! Inventa aí, caralho. 12 Você não é episódios, roteirista, vai se brother. fuder, Vai tomar né? banho. Eu também acho, tem que inventar o final mesmo, porque eu tô ali pra me entreter. Exato. Eu tô ligando a série pra me entreter. Eu não tô ali pra... Eu quero... A diferença é que tem um pessoal que se atrai pelo sangue. Então. O meu pelo negócio corpo, é a história. pelos cadáveres. Tem gente que quer que eu veja... Tem gente que manda DM pra mim. Você tem a foto dos corpos? Cara, mas você acha que isso aí não é um psycho enclausurado? Lógico que é. Mas eu não posso negar... Falar... não posso eu não negar. posso negar que eu sou esse tipo de pessoa. Eu quero ver. Então, eu não Entendeu? faço tanta questão dos corpos. Peraí. A gente tem uma boa frase aqui, né? Você não pode negar que você também poderia ser esse tipo de pessoa? Não, pelo amor de Deus. Psicopata?
Porque você acabou de dizer que gosta de ver. Um passinho pra cortar uma Mas você gosta de ver o garganta. corpo também? Inclusive, Tudo. não trouxe. Ah, você quer ver Nossa, tudo. botar um detector de Tudo. metais ali, hein? Vamos chamar de uma forma mais bonita, não é psicopata, é a apreciadora de corpos mortos e mutilados. Exatamente. Obrigado, Grande fã. Paulo, por Meu Deus, resumir. isso ficou meio estranho, mas é. Mas você foi direto, gostei. Mas, É isso. mas eu acho que, tipo, a parte... realmente, eu nunca tinha pensado na parte da investigação, que é muito legal. Mas a minha parada é muito, tipo, por exemplo, o Jeffrey Dahmer lá, que a gente tava falando antes de começar o programa. Ele é muito diferente de vários outros psicopatas. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo com o famoso e com ele. O Ted Bundy, quando ele é pego e é preso, ele, mano, se recusa a falar praticamente até o último ano de vida dele lá. Sim. Então ele fica negando que ele matou todas aquelas mulheres e tudo mais. Não me parece ter remorso e tal, tal, tal. O Jeffrey Dahmer, ele é diferente, porque ele não tem problema nenhum em falar tudo aquilo que ele fez. Ele quase fala, ainda bem que vocês me prenderam, porque senão eu não ia conseguir parar. Eu ia estar fazendo isso até hoje. Então, tipo, a sensação do Jeffrey Dahmer, que é muito diferente dos outros, é que ele tem noção do certo e errado. Uhum. Ele sabe o que ele tá fazendo errado. E ele dá meio que... Ele não fala isso, mas ele parece que, tipo, quase vai falar... graças a Deus que vocês me pegaram, porque eu não ia conseguir parar. Uhum. Então, tipo assim... Não sei, é uma sensação que ele não queria estar fazendo isso. Ele é como se fosse um viciado. Como se um usuário de crack, que sabe que usar crack tá fudendo a vida dele, mas que ele não vai conseguir parar, a não ser que alguém coloque ele numa parada de restrição, sabe? O caso dele é nos anos 70, tipo, mais ou menos, não, dos anos 80 a 1991 foi quando ele foi pego pela polícia. O que acontece? A infância que ele teve foi diferente da infância do Ted Bundy, né? O Ted Bundy, ele foi criado pela avó dele, achando que era mãe, e descobriu futuramente que quem era mãe dele era sua irmã. Uhum. Então, a partir daí, ele criou uma obsessão por mulheres que tinham as mesmas características físicas que a sua mãe e irmã, entende? E foi a partir daí que ele cometeu seus crimes e tudo mais. Eu acho que ele é a pessoa mais psicopata que existia no universo, porque ele conseguia fazer a cabeça das pessoas de uma forma inexplicável, ele conseguia convencer as pessoas que ele realmente não tinha feito aquele caso. Por exemplo, do Ted Bundy foi um caso que eu estudei muito. Eu li todos os livros, documentários, eu fiquei doente, fisicamente, de ficar de cama uma semana, de tão mal que me fez o caso do Ted Bundy, a ponto de eu realmente acreditar que ele não tinha feito nada daquilo. Eu realmente vi que ele tinha feito tudo aquilo quando eu assisti o documentário na Amazon das vítimas dele, das mulheres que sobreviveram. Mas até então você realmente consegue acreditar que ele não tinha feito nada daquilo, entende? Ele tinha um ego muito grande, então ele acreditava que ele mesmo não tinha feito nada daquilo. Tanto que na confissão que ele fez, um dia antes dele ser executado lá no corredor da morte, ele fez uma declaração para um jornalista. Ele nunca falou o nome dele em primeira pessoa. Tipo, eu fui lá e matei aquela mulher. Ele sempre falou em terceira. Tipo, ele foi lá e ele matou e ele fez isso. Porque eu acho que ele realmente acreditava que ele não tinha feito nada daquilo, sabe? A mentira que ele queria contar era tão grande que ele precisava acreditar naquilo. Já o Jeffrey Dahmer, no início da série, você vê a rejeição que ele tinha muito grande por parte dos pais dele e o problema que a sua mãe tinha com depressão. E várias vezes ele presenciou ela tentando tirar a sua própria vida, né? Conforme ele foi crescendo, ele foi tendo os instintos dele para se sentir atraído por garotos. E vamos combinar que naquela época você, né, era totalmente diferente de hoje em dia. Você querer ficar com o cara. A sociedade era muito mais religiosa que hoje. Falava, não, você tem que arrumar uma namorada. A avó dele falava, você tem que arrumar uma namorada. E a sede que ele tinha tanto por querer ficar com um cara era tão grande que ele roubou um manequim de homem. Não sei se vocês chegaram a ver na série, para que ele pudesse se relacionar escondido dentro do quarto dele. E ele falava que quando ele se relacionava com os caras e ele queria tirar a vida dos caras, era porque ali eles ficariam em silêncio. E ele poderia falar, conversar, tocar, chorar e falar o que ele realmente sentia sem ser julgado. Então, ele, de fato, eu acredito que ele sabia que o que ele estava fazendo era errado e que era tão errado e tão horrível e tão absurdo que ele não tinha o que falar. Ele não tinha o que fazer. Ele tinha um balde
com corpos mergulhados no ácido dentro do quarto dele. A polícia encontra, ele vai falar que aquilo era o quê? Tipo assim, cara, já que vocês vieram aqui, é isso aí, fui eu mesma que fiz isso, entendeu? Eu matei essas pessoas. E ele era assim, as coisas que ele fazia realmente eram horríveis. Por exemplo, ele pegava as suas vítimas, ele tirava os órgãos e ele tinha o ato com os órgãos, porque ele gostava do órgão quente e macio, recém-arrancado da vítima. Na série não mostrou, mas quando a polícia chegou na casa dele, tinha um órgão masculino picado em cima da pia, que ele estava preparando ali a janta dele. E ele, tipo, praticava masturbação enquanto ele comia os órgãos das vítimas dele. Então, eram coisas, assim, tão horríveis que ele sabia que ele fazia, que eu acho que ele falava assim, cara, não tem o que eu fazer, vou falar que fui eu, né? Não, mas você não acha que ele toma pouquíssimas medidas pra não ser pego? Tipo assim, o Ted Bundy, ele e vários outros psicopatas, ele se organiza muito bem pro pós. Sim. Pós-ato, o cara, mano, ele limpa os rastros e tal. Ele meio que vai fazendo, foda-se, descobriu. Tanto é que, tipo, quando o policial chega, inclusive nas vezes que ele não foi pego, ele até mente. Sim. Mas ele, tipo, nas 2 vezes que a polícia entra ali na casa dele, o cara, na primeira vez que ele não é pego, fala, posso dar uma olhada? Ele fala, pode. Meio tipo, ele não fala, não, ele não tenta ir e tal. Tá lá na cozinha aquele cheiro horrível, velho. Cheiro, a cama com sangue, o Sim. colchão dele. Não limpa, ele não fez nada pra resolver, né? Não, ele fazia ele cometia os crimes dentro do apartamento dele, que era o lugar onde ele se sentia seguro, era a sua zona de conforto, de segurança. E assim, cai nessa questão dele saber que o que ele fazia era tão horrível a ponto dele falar, cara, se alguém vier aqui, não tem o que eu fazer. Eu moro aqui há muito tempo, essa casa é minha, as pessoas sabem que eu moro aqui, as pessoas sabem que eu entro aqui com outros homens, entendeu? Não tem o que eu fazer. Então, tipo, quer entrar? Entra. Eu também acho, de acordo com alguns depoimentos, tipo, que ele deu, que no fundo, ele sentia uma coisa, assim, muito horrível por ele mesmo por fazer aquilo. A ponto de talvez ser um alívio pra ele se alguém pegasse ele. Tipo assim, enquanto ninguém me pega, eu vou aqui cometendo meus delitos. Se alguém me pegar, aí acabou, eu me arrependo e pronto. Eu acho que, tipo, tem uma coisa, até um paralelo com a sociedade, onde a morte não significa muito. A gente teve aí uma amostra aí recentemente, como as pessoas não se importam, se morrer 700 mil pessoas, tá tudo bem, ninguém tá nem aí. E aí, você tem nessas pessoas, e voltando naquilo de que as pessoas gostam de projetar, é que talvez elas nunca tenham se deparado, né, com a desgraça. E eu não sei se esse cara, essa análise psicológica vem depois que ele se depara com aquilo que ele fez, ou se isso já estava nele, sabe assim? O peso das coisas. Um caso que eu vi que você falou no seu canal, eu assisti esse filme há muito tempo, que é um crime americano. Foi. Que é exatamente essa parada. Se esse cara normal da sociedade tivesse a chance de fazer, será que ele não faria também? Sabe? Tipo, que eles... Você vai contar a história com calma, mas basicamente eles pegam uma pessoa, escondem ela no porão e torturam ela. E as pessoas da escola vão lá torturar. Isso. Conta com mais detalhes. É da Sylvia Links, né? Que é o maior caso de tortura dos Estados Unidos. Acho que é isso que você falou. Então, é uma garota de 12 anos que a família dela, os pais dela trabalhavam em circos. E o pai dela estava passando por uma fase financeira, assim, ferrada. E precisava viajar com o circo e não podia levar ela e a irmã. E tinha uma mulher na rua que se chamava Gertrudes. E essa mulher, ela já cuidava de crianças. E o pai dela falou para essa Gertrudes assim, olha, você fica com a Silvia e com a irmã dela, que durante a semana eu vou mandando dinheiro para você até eu voltar da viagem. E ela falou, tudo bem, eu cuido. E essa Silvia já era amiga das filhas dela, elas já estudavam juntas, então, tipo assim, era uma coisa que, era uma pessoa conhecida. A menina ia ficar na casa de conhecidos, né? Então, tava tudo bem. Só que chegou na primeira semana, o pai dela não mandou o dinheiro, o cheque. E uma das filhas dessa Gertrudes chegou pra mãe e falou assim, ai mãe, você acredita que a Silvia falou na escola que eu era... porque eu tava com menina, que eu era vagabundo, uma coisa assim, coisa de criança. E como o pai dela não tinha mandado dinheiro, ela começou a tratar essa menina muito mal. E aí começou ali dentro de casa já bater, já não dar comida, já tratar de forma negativa. E aí na semana seguinte o pai dela também não mandou dinheiro.
Então ela pegou essa menina que tinha 12 anos e colocou no porão. E ali ela cometeu todos os atos de tortura possíveis. Tipo, ela tirava a roupa da menina, pendurava ela e mandava as pessoas lá na rua, os meninos, irem fazer o que quiserem com o corpo dela. Tipo, introduziam objetos nas suas partes íntimas, garrafas, queimavam suas partes íntimas, mutilavam suas partes íntimas, cortavam seu cabelo, faziam desenhos no corpo dela com faca, faziam todos os tipos de tortura, assim, possíveis. Era aberto ao público, tipo, pra fazer o que quisesse. Tipo assim, programa depois da escola, sabe? É tipo isso. Entrem aqui e façam o que vocês quiserem. Aí um dia ela começou a ficar... Ela ficou muito doente, começou a fazer as próprias fezes ali mesmo, sabe? Não tinha força, não comia. E aí uma das filhas dessa Gertrudes pegou ela e levou ela pro quintal pra dar banho de mangueira na menina. Só que ela acabou falecendo, né? Então eles ligaram pra polícia e falaram: a menina caiu, bateu a cabeça, se machucou. O que, pelo amor de Deus, a menina tava toda torturada. Como que ela tinha batido a cabeça, se machucado? Foi através daí que descobriram. Só que a irmã dela, que morava junto com ela, já tinha tentado mandar cartas pra família pra falar o que estava acontecendo com a irmã, mas tinha medo de acontecer o mesmo com ela. A assistência social até chegou a ir até a casa dela, dessa Gertrudes, mas também não chegaram a pegar o que aconteceu, não chegaram a ver no porão que a menina estava lá. Então, assim, como por se tratar de um caso bem antigo, essa menina ela poderia ter sido salva se não fosse tão negligenciada assim pelas autoridades naquela época, né? Mas basicamente foi uma coisa tão horrível que foi considerado o pior crime de tortura dos Estados Unidos, porque ela só tinha 12 anos, né? E aí essa Gertrudes foi presa, pegou prisão perpétua, e algumas crianças que a polícia descobriu que torturaram ela, ajudou a torturar ela, também foram detidas. Quer dizer, né, tipo, as pessoas, se elas têm a chance, sabe aquela coisa do capital inicial que você faz quando ninguém te vê fazendo, Daniel? Claro, eu sempre penso nisso. É meio isso, entende? Eu queria saber exatamente onde foi o ponto, e eu acho que esse é a grande negócio desses filmes, dessas séries, onde é o ponto que o cara fala, foda-se, não tô nem aí pras consequências, porque vão pensar, eu preciso matar, cortar o órgão em pedaço mas eu e acho comer. que é diferente. Eu acho que é diferente assim. O Jeffrey Dahmer, ele não é esse cara. Esse Jeffrey Dahmer, pra mim, ele é um cara que, tipo... Ele é um psicopata mais clássico que tem. Ele é doente, ele é obcecado, ele é compulsivo. Não foi, tipo, uma oportunidade que ele teve e aí aconteceu. Não, ele ia acontecer de qualquer jeito. Então, mas é justamente a piada do CK lá, no Saturday Night Live, tá ligado? Aquilo é tão forte dentro dele que ele precisa, mano, porque ele se sente arrependido, mas ao mesmo tempo ele tem todo um esquema que dura horas. Então é difícil ele ficar longe, ausente de si próprio por horas. Ele sabe o que ele tá fazendo. Não, ele é viciado, né? É um viciado. Tipo, esse cara é um viciado. Tipo, é um cara como se fosse um cara viciado em drogas. Ele pode até conseguir ficar um tempo sem, mas, uma hora ele vai bater a fissura e ele vai vender a TV da mãe dele. Foda-se as consequências, tá ligado? Acho que esse caso é esse. Esse caso aí, a Gertrude eu não sei, mas essas crianças, esses moleques, não sei a idade exatamente, eu acho que, assim, o cara tem aquilo dentro dele, mas possivelmente, dependendo do curso de vida dele, talvez aquilo nunca se manifestasse, esconder, tá ligado? né? Talvez ele nunca... Muitas vezes, às vezes, o cara que participou disso, talvez nunca mais tenha feito nada, sabe? Eram crianças, né, velho? Tipo assim... Eu não consigo... Hoje em dia, a gente vê de fora... É difícil você imaginar, você pegar uma criança e falar, você tá vendo aquela menina ali? Vai lá, tortura ela, bate nela, arranca sangue dela. Acho que hoje em dia as crianças elas são mais maduras e falam, nossa, não, eu acho que isso é errado. Com a internet, as crianças hoje em dia têm mais acesso à internet. Poxa, 12 anos eu acho que já é uma idade que a pessoa já pode ter consciência de alguma coisa, né? Pelo menos eu penso. Mas naquela época... Não, é só... Talvez fosse uma diversão, ou sei lá. Agora, o Jeffrey Dahmer, eu acho que o grau de psicopatia dele era tão grande que ele nem ligava. Exato. Ele não tinha remorso, ele só queria fazer a parada e se pegasse também... Então, né? mas o que eu acho que é curioso é que ele não tinha essa... Ele não tava nem aí, de fato. É uma despersonificação da vítima, que não era uma pessoa pra ele. Mas o que eu acho impressionante nele é que, mesmo sem o remorso, ele sabia o certo e errado... E ele não fala isso, mas a sensação que me dá é que ele tá quase grato que ele foi preso. Porque tinha algum resquício de moral e ética ali que ele sabia que eu vou continuar fazendo foda-se,
Mas putz, se eu pudesse me controlar e não fazer, eu sei que eu estaria fazendo melhor aqui, sabe? Talvez Porque tem a uma... família dele era uma família religiosa, né? É. Uhum. Então, ele... A resposta para essa pergunta tá lá na nossa comunidade na Hotmart Sparkle. Para você acessar, Link na descrição para ver conteúdos exclusivos do Planetinha. esse é um tipo de vídeo seu? É. Como é que é a vinheta que eu senti que eu tava no TikTok agora. Casos que você não deve pesquisar no Google. Tem um É tom, isso, né? Tem um uma negocinho. tonalidade. Exatamente. Tipo, vocês não pesquisar no Google, né? Que eu tô ligada. E a galera vai mesmo. E depois volta e fala, meu Deus, que coisa horrível. Não acredito que eu vi isso. Não vou dormir hoje. E qual não que sei é? lá. Fala aí, Tem fala aí, da fala aí alguns. Elisa lá, da Elisa... Samúdio? que cortou o marido e tem, tipo... Ah, não, essa é a pedaços. Matsunaga, né? É, Liz Matsunaga. tem os- Samúdio foi picotado, é diferente. Ah, Isso, não, é. Samúdio foi do cachorro, não é? Isso, jogar pro cachorro. desculpa, Mas errei. acho que ele mutilou ela Mutilou? antes, né? Eu Não sei. acho que o cachorro não Não, comeu o o corpo por o inteiro. Daioki, o cachorro, gente. você já viu? Dependendo do tamanho do cachorro, você joga o osso, ele não consegue. Até o fim. Você tem que picar pro cachorro conseguir quebrar pelos Nossa, cantos. mas também, né? Tem que fazer tudo, né? Não entende nada de pet. E nada de crime. Bruno não entendia de pet. Nada de pet e de crime. Exato, talvez. Cara, tem esse da Elisa, que tem o corpo dele lá, picotado. Tem o do Jeffrey Dahmer, se vocês pesquisarem, vocês vão ver todas as partes do corpo. Tem da Elizabeth Short, que o corpo dela tá cortado no meio. Ela tava nua lá. E no meio da rua cortaram. Por que você tá me olhando assim? É porque eu ia fazer uma rir piada, disso, eu ia fazer velho. uma A gente piada. não consegue. ele É só, tá me vocês não têm olhando. empatia. Eu ia falar, ela era auxiliar de mágico. Eu falei, eu aqui de boa, né? E ele. Porque ela falou, o corpo dela cortado ao meio e Exatamente pensei no o meio. mágico serrando, assim. Eu Nossa. falei, cara, a mágica deu errado. Não, mas quer que eu te mostre? Não, tô Ah, bem. tá. Aí quero. você vai ver. Essa é horrível. Tipo, e também de um dos casos que eu falei no canal, de uma garotinha também em Los Angeles aconteceu, que o rapaz ele sequestrou ela pra poder pegar uma grana da família, mas acabou ficando com medo e cortou a criança inteira, colocou em pedaços de lençol, jogou na estrada. Tem vários casos que você pesquisa na internet. Esse é qual, esse caso aí? Qual é o nome? Ixi, eu esqueci o nome, mas é um dos últimos casos que eu falei. Mas esse, no- esse Eu último notei que você alguns falou é aqui um que cara você- que faz isso? Ou- É. Na verdade, esse caso aí aconteceu na década de 30. Então é muito antigo. E aí eu falei sobre ele no meu canal já faz uns meses. E aí é tipo isso mesmo, gente. Um que eu fiquei curioso, não sei se é Sally Horner. Que é Sally Horner. É esse mesmo? Não é Não esse. é Mas esse? esse vídeo é bom, as pessoas me odeiam. Te odeiam por quê? Eu tenho muito hate nesse vídeo. Não, mas calma. Mas é porque eu vi que ela inspirou o livro, a Lolita, Sim. do Nabokov. Que, poxa, é um puta livro. Você já leu? Eu já li, é maravilhoso. Eu recomendo, inclusive, que as pessoas leiam, porque o cara, e por isso que ninguém entendeu na época, o cara é tão talentoso do jeito que ele fala, Sim. que você fica meio em dúvida, assim, cara, ele tá fazendo um negócio horrível, mas ele parece que é uma boa pessoa. O Você Humbert fica... Humbert. É incrível, assim, esse cara sabia exatamente como a cabeça de um psicopata funciona e ele consegue, tipo um Ted Bundy que consegue te convencer do contrário. Tanto que na época um bando de imbecil começou a dizer que era uma história de amor e o outro bando de imbecil começou a falar que o Nabokov era pedófilo, Até hoje. justamente pela sátira, né? Mas você sabe que o escritor, ele tem outros títulos e os outros títulos também falam justamente sobre abuso infantil. Então, algumas pessoas falam que ele sofreu abuso infantil. Então, por isso que ele escreve sobre isso. Mas, para contextualizar, para quem não conhece o livro Lolita, é um cara de 40 anos que se apaixona por uma menina de 12. E, então, ele se casa com a mãe dessa menina para que ele possa ter contato com ela. E aí, a mãe dela acaba morrendo, ele pega a guarda dela. E eles viajam da Inglaterra, acho que para os Estados Unidos juntos. E eles começam a ter relações dentro dessa viagem. E ele meio que tenta falar no livro como ele ama ela demais e o amor que ele tem por ela. E tenta demonstrar para ela que aquilo é normal. Entende? Então, tipo, algumas pessoas acham que é um livro que fala sobre a pedofilia, que o cara era um pedófilo. E outros acham que são romances. E aí é por isso que as pessoas me odeiam, né? Porque na época que aconteceu esse livro, teve o caso da Sally Horner, que era uma garota que ela foi sequestrada. Na verdade, ela queria entrar num grupinho de amigos, ela não tinha amigos, e ela entrou no mercadinho e a amiga dela falou pra ela assim, você quer entrar no nosso grupo? Vai lá e rouba um caderno.
Aí ela roubou um caderno. E aí veio um cara bem mais velho e falou pra ela assim: eu vi o que você fez e eu vou contar pra sua mãe. Se você não quer que eu conte pra sua mãe, me encontre amanhã aqui, tal dia e tal hora. E a menina ficou com medo, foi e se encontrou. E ela começava sempre a se encontrar com esse cara. E esse cara, tipo, dava presente, falava coisas bonitinhas. E, gente, isso é muito antigo, tá? Esse caso é, tipo, 70, 60, sei lá. E aí, eles faziam isso. E aí, teve um dia que ele falou assim, você vai falar pra sua mãe que a gente vai entrar na férias de verão e que você vai viajar com uma de suas amigas. Mas a gente vai viajar junto, eu vou te levar pra conhecer as praias da Califórnia. Tipo assim. E a menina foi e falou pra mãe e a mãe aceitou. Tipo, nem sabia quem era o cara e deixou a menina ir. Só que esse cara, ele já tinha um histórico criminoso com pedofilia. E claro que ele não levou ela pra ver as praias da Califórnia. Ele manteve ela sob cativeiro, só que ele também tentava fazer com que ela entendesse que aquilo era uma coisa boa. Tanto que ele saía pra ir trabalhar e deixava a menina em casa e a menina não fazia nada. Tipo, não ligava pra ninguém, não mandava uma carta. E isso e passando por vários estados. Até que uma vizinha, ela viu que o relacionamento deles era estranho, né? E decidiu chamar a menina pra conversar. Falou, ó, isso acontece? Falando sobre coisas íntimas e tal. Ela, acontece. E foi falando o que acontecia. E a mulher falou, não, isso não é certo. Você tem 14 anos, ele tem 50. Não. Ele não é seu pai, ele não é nada seu, ele não pode fazer isso. Foi quando chamou a polícia, né? A mãe dela já tinha chamado pelo desaparecimento dela. Eles já estavam investigando para ver se eles encontravam a garota. Foi quando eles encontraram ela e ele acabou se matando. Esse rapaz, né? Ele acabou tirando sua própria vida quando ele descobriu que ele ia ser pego pela polícia. Mas esse caso aconteceu um pouco antes do lançamento do livro de Lolita. E aí tem um livro que se chama Minha Verdadeira Lolita, de uma escritora, que ela escreveu esse livro falando sobre como o autor, ele meio que se inspirou nesse caso para escrever essa história. E as pessoas, elas não concordam, acham que não, ele não se inspirou, que eu tô mentindo no vídeo, que eu inventei a história, entendeu? Você pode lá olhar os comentários das pessoas, você tirou isso da onde? Mas eu peguei essa informação baseado no livro que essa mulher escreveu, entendeu? Então, tipo, pode ser que seja inspirado. Basicamente é isso. Que é parecido, né? Uma história com a outra. Mas não é, tipo... Você já viu aquele... Tem na Netflix, eu acho que é a série documental do R. Kelly? Sim. Cara, é bem parecido, né? Tipo, porque, pra quem não assistiu a série, é o cantor que canta aquela música I Believe I Can Fly, né? I Believe I Can Fly. Que é uma música fofa, né? Envelheceu mal, né? E o cara é um escroto. E aí, tipo, mano, o cara seduz a meninada e é foda, mas é. É verdade. E aí, tipo, o que eu acho bizarro... E é engraçado como esses crimes tem uma paleta, assim, né? De nuances e como eles se conectam em alguns pontos, né? E aí, cara, o que eu acho bizarro é que ele seduz a galera lá e as meninas ficam com o cara e aí, eu vou dar um spoiler aqui, mas aí também, né, já tá lá há anos. E no final, você lembra no final que a mãe encontra, tipo, porque eles não acham a galera e aí encontram onde tá a filha, um hotel e tal. Sim. E aí, meu, a filha tá assim, mano, apática. Você vê que, assim, a casa tá com a luz acesa, mas não tem ninguém. Então, tipo, porra, a mãe acha, a filha resgata numa operação, o cara não tá lá, pega a filha de volta e tal. E aí a filha volta pra casa tal, e, porra, começam a tomar os cuidados. Cara, do nada ela foge de casa e volta pro cara. É síndrome de Estocolmo, que fala. Cara, é surreal, assim. Você fala, mano, o que tá acontecendo? E é muito preocupante, assim, né? Porque aí chega uma certa idade que as meninas estão em cativeiro que a polícia nem tem mais o que fazer. Porque se a menina tem 18 anos, ela faz, teoricamente, o que ela quiser, né? Então tem até meio uma lavagem cerebral, assim, que é muito parecido com coisas de seita, tipo Charles Manson, até... eu assisti umas outras, assim, tipo... E sempre tem alguma coisa a ver com sexualidade, né? Sim. Nunca é um negócio que não tem a ver com sexualidade, é impressionante. Assim, esse que você falou dessa série é mais relacionado à síndrome de Estocolmo, que acontece muito, principalmente de garotas que ficam muito tempo presas, né, sequestradas, anos sequestradas, que nem uma menina que eu falo do meu canal, que ela ficou 18 anos sequestrada. Então, tipo assim, durante esse tempo ela é abusada, ela tem filhos, ela
acaba engravidando, isso e aquilo. E quando elas se veem livres, elas vão fazer o quê? Cara, 18 anos acontece muita coisa. Se eu ficasse presa 18 anos num porão, eu saísse em 2022, o que é celular, o que é televisão, o que são as coisas? Então, tipo assim, as pessoas, eu acho que elas se acostumaram, né, com aquela vida, com aquela pessoa. Que nem tem uma série na Netflix que é da Natasha Campucci. Ela ficou 3.096 dias presa. Ela foi sequestrada quando ela saiu da escola. E quando ela conseguiu fugir, depois de muitos anos, ele se matou, ele se jogou na frente da linha do trem. Ela ou ele? Ele. Ela conseguiu escapar. E ele mantinha relação com ela por todo esse tempo. Ele sempre gostou dela. Mesmo quando ela tinha 8 anos de idade, ele achava ela bonitinha. Criou lá embaixo um cativeiro pra ela. E quando ela começou a ficar mais velha, eles começaram a se relacionar. E aí ela acabou conseguindo fugir e ele acabou se matando. Ela comprou a casa que era dele. Nossa. Você entendeu? Então, tipo assim, e ela mesma falava assim, gente, ele era a única visão de mundo que eu tinha. Eu não sabia o que acontecia lá fora daquele quartinho, sabe? Ela tinha tentado tirar a própria vida 2 vezes no cativeiro, mas ele dava presente pra ela no Natal, aí no outro dia ele batia nela, aí no outro dia ele dava um hambúrguer, aí no outro dia ele estuprava ela. Então, pra ela, aquilo começava a ser uma coisa normal. Então, tipo assim, emocionalmente, era o mundo dela aquilo. Tipo, ela não sabia o que acontecia. E aí, a ponto dela comprar a casa de volta. Você entendeu? Tipo, você viveu o inferno ali, velho. Como assim? Sim. Que absurdo. Aí, a síndrome de Estocolmo. Existe muito. Você destrói, né? Essas pessoas destroem o indivíduo de um jeito irreversível, assim. O filme O Quarto de Jack, vocês assistiram? Esse filme, puta, ainda o molequinho, ele tem o jeito parecido com o do Theo, assim e tal. E, bom, depois no final se descobre uma coisa do moleque. Tem até a ver com a piada do Theo e o moleque, isso. Encaixa. Descobre o quê do moleque? Descobre uma coisa do moleque. Isso não é um spoiler muito máximo do no filme. No filme. Mas é destruidor, assim, porque você acompanha tudo aquilo. E aí, só que ela é uma lutadora, né? Ela tá o tempo inteiro lutando, até uma hora que ela para de lutar porque ela precisa proteger o moleque que nasceu ali. E depois, quando ela sai, ela não vê mais sentido na vida, porque ela vai sair com as amigas vão falar das férias, do Spring Break, e ela, tipo, puta, eu tava presa esse tempo todo. Eu não sou mais essa pessoa que conheceu vocês, agora eu sou mãe, sofri um monte de violência, não sei nem por onde recomeçar, tá ligado? E esse filme destrói. Depois eles têm a questão do menino ainda. É, porque né? você sabe que isso é inspirado num caso real, né? É mesmo? Não sabia. O Quarto de Jack é inspirado numa história verdadeira, bem parecida. Eu tô pra fazer o roteiro desse caso que o pessoal pediu pra mim no meu último vídeo. Traz o caso do Quarto de Jack. Aí eu comecei a ler mais ou menos. Então vai ser um dos próximos vídeos. Mas eu sei que é inspirado numa história verdadeira. Não é tão raro, né? É bizarro. E ninguém fala o que acontece depois, né? Tipo que nem no Quarto de Jack, você tem até mais ou menos ali, ele ensaia o que acontece, ele ensaia como a pessoa tem que lidar com isso, mas o resto da vida da pessoa já era, mano. Já era. Ainda mais por esse volume de tempo, assim, tipo, 8 anos, cara, você tem um buraco que você dificilmente vai preencher com uma vida normal, entendeu? Você vai ter sequelas pra sempre. Assim, é meio que nem aquela história, é óbvio que é uma metáfora, mas no Shawshank, lá no... Como é o nome? Em português agora foi muito Luciano Gimenez, né? Em Busca de Liberdade, é isso? Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. A gente falou dele. Que o Morgan Freeman, ele sai lá da cadeia e tal, e aí o cara ficou tanto tempo na cadeia que ele tá no mercado lá sendo empacotador, e aí ele pede permissão pro gerente pra ir no banheiro. E aí o cara falou, já te falei que você não precisa pedir permissão. Mas o cara viveu 50 anos pedindo permissão pra ir no banheiro. Isso aí é um hábito que, mano, vai ficar marcado pra sempre, né? Pra sempre. Então, realmente, né? Pessoas que estragam a vida das outras, assim, de maneira meio irreversível, né? Mas uma coisa que eu ia te falar você deve ter dado uma olhada em vários casos de psicopatas e tudo mais. E uma esmagadora maioria são homens, né? A maioria são homens. Pouquíssimas são mulheres, né? Mas tem, viu, de mulheres. Tem, tipo... Mas, assim, os de mulheres são mais antigos. Ultimamente, os que eu tenho visto mais de psicopatia é mais adolescente. A internet é uma influência muito bosta, velho. As garotas, por exemplo, hoje em dia, com esse lance de
a internet, beleza, padrão de beleza, sabe? Acabam indo para um nível, assim, surreal de cometer coisas, assim, horríveis para poder ter visibilidade. Como uma menina que queria matar pra ser famosa, tipo, a própria família, para as pessoas terem dó, tipo, tadinha, mataram a família dela, sendo que ela já produzia vídeos pra internet, pro YouTube, e aí, tipo, as pessoas iriam ter pena que ela perdeu a família, sabe? Coisas assim horríveis. Mas tem esse livro que se chama Lady Killers, que são 14 histórias de 14 mulheres serial killers. Por exemplo, tem um que eu até falo no meu canal, que é da Elizabeth Bathory. Ela matou mais de 600 pessoas. Caraca, bicho. Ela era uma aristocrata, ela era muito rica. E ela foi considerada, tipo, a primeira serial killer, assim, da história. Mulher. E ela casou com um príncipe, e esse príncipe, ele ia muito pra guerra e deixava ela sozinha no palácio deles. E todas as pessoas que trabalhavam na casa dela eram mulheres, camponesas, né? E ela destruía aquelas camponesas. Tipo assim, se ela tava passando no corredor e ela visse que um quadro não tava simétrico, quem colocou aquele quadro? Foi ela. Vem cá. Levava pro porão, arrancava os dedos da menina, colocava agulha na unha, cortava os cabelos, matava. Diziam que ela bebia o sangue das vítimas. E aí, uma vez, uma das autoridades da cidade na época tava andando lá a cavalo, né? Naquela quando não tinha carro. E tinha uma camponesa com o pé pendurado, se rastejando no meio da estrada, fugindo. E aí o policial falou, nossa, que é isso? Aí ela falou assim, eu tô tentando fugir lá naquele castelo da Elizabeth, ela tortura todo mundo. E aí, o que acontece? Como ela era muito rica, ela meio que fazia a economia ali da cidade, do rolê, sabe? Então ninguém ia lá encher o saco da mulher, porque ela meio que sustentava todo mundo. E aí, essa autoridade, eles foram de madrugada lá e eles meio que começaram a... Quando eles chegaram no quintal dela, eles começaram a pular os corpos que estavam lá, sabe? E aí eles viram que era muita gente, que estava jogado, que estava enterrado no quintal, gente que estava morto nos corredores do castelo, onde ela morava, sabe? E aí ela acabou sendo presa numa masmorra para sempre, tipo, até ela morrer. Aí ela morreu, seu corpo foi colocado junto com a sua família, né? Só que aí, depois de alguns anos, foram abrir o túmulo, não tinha nada lá. Então, as pessoas acham que roubaram os restos mortais dela. Mas isso é uma coisa real. Tipo, por ser muito antiga, às vezes parece que é uma história contada, né? Mas não, ela foi considerada a primeira serial killer, né? Da história. E tem outras. Tinha mulheres que matava... tinha uma mulher que ela matava todos os maridos que ela casava com veneno e enterrava na cozinha. Entendeu? Até que descobriram que ela matava os maridos. Tem a vovozinha que matava também os maridos. E ela pegava a cabeça dele e colocava dentro da panela de pressão pra cozinhar, pra ninguém saber que, tipo, ela tava matando umas pessoas. Então, quando é de mulher, é bizarro também. Mas tem uma questão ali da aproveitar a oportunidade. São assassinas que aproveitam a oportunidade. Porque eu acho, né? E vocês podem... Você deve ter mais conhecimento de vários casos, você pode dizer que eu tô errado. Mas eu acho que tem mais homem porque o homem consegue mais matar. Porque o homem é mais forte fisicamente, tem toda essa questão de imposição que o cara consegue criar situações. Mais vezes, a mulher já tem que ser um esquema muito bom. Que nem essa, ela é uma mulher poderosa. Então ela tinha pessoas para ajudar ela a aprender e torturar e tudo mais. Ou essas inteligentíssimas senhoras que, pô, tá dentro de casa. Muito mais fácil. Quem vai desconfiar de uma Não é? vovozinha? Exato. O cara vai dormir e Sempre você faz o que cozinha quer. naquela panela de pressão, hein? Não é? Feijoada da vovó tinha um gosto diferente. Exatamente. Era mesmo. Aquela orelhinha. Exato. Chamava o coisa lá, como é o nome do Dahmer pra comer, Exato. do tomar café da O tarde. Dahmer e o Hannibal e Nossa. o pessoal bacana. Toda essa turminha aí, né? Mas não tem, por exemplo, uma senhora que tem que pegar ônibus de segunda a sexta, às 6 da manhã, que vai conseguir, ou tem? Cara, eu não sei. Porque, assim, a maioria dos casos de SK, né? Se você falar a outra palavra, você sabe que o YouTube, ele dá bem ruim, né? Ele derruba? Tem as palavras de SK, a gente fala assim. Que a maioria que eu vejo é homens, e mais todos relacionados à parte sexual. Né, a fetiches estranhos, bizarros. Às vezes tem alguns que nem cometem um abuso, mas querem só ver a pessoa ali morta, né? Ou comer a carne, ou coisa assim. Mais em homens e mais relacionado à parte sexual.
De mulheres existem, e nesse livro falam sobre 14 histórias diferentes, e também tem um livro que se chama Anatomia do Mal, que também fala. Só que eu não estudo muito casos de mulheres, porque geralmente elas matam os maridos, sabe? Geralmente é os maridos, entendeu? Às vezes o cara mereceu, né? A gente tem que ver isso daí Geralmente, também. às vezes o cara era ruim, claro. 10 Cara maridos. ruim. Olha, um broxa desgraçado. Eu vou fazer o que com isso? Vou cozinhar a cabeça dele e Exato. servir pra galera, né? E se o sangue Então. sobe? Mas assim, eu falo mais sobre casos contra mulheres. Mas uma Entendeu? coisa, isso é uma coisa interessante, assim. Na diferença de casos de mulheres e homens, não sei se você percebe isso, mas assim, nunca estudei nada, mas a sensação que me dá é que a mulher, quando mata a serial killer, ela mata com um background story, assim, tipo, ela mata o marido porque o marido tá enchendo o saco, o marido é chato, ou sei lá. Ela tem uma relação, um laço emocional com aquela pessoa que ela tá matando. Sim. O homem, muitas vezes, como o próprio Jeffrey Dahmer lá, ele podia até ter uma atração sexual pelo cara, mas não tem uma relação, sabe assim? Tipo, Emocional. não é um cara que ele tá há muito tempo planejando, que é o chefe dele, sei lá. Sim. E a mulher, por causa dessa falta de porte físico, muitas vezes, pra encarar na batalha, porque o Jeffrey Dahmer, por exemplo, é um cara grande. Então, tipo, se ele tivesse que se impor fisicamente, ele se imporia. Agora, a mulher é isso, é o veneno. Porque você vai pra um date. Aí a menina te chama pra ir na casa dela, vai te oferecer logo uma comida ali que ela fez, um estrogonofe. A coxinha. Talvez você não saia dali vivo. Exato. Não, mas- Eu nunca aceito comidas nem bebidas, no caso. do pessoal. O Dahmer lá é um negócio, só viu o primeiro capítulo ainda, né? Mas esse primeiro capítulo é muito aquilo da educação, né? Que puta que pariu, velho. Você chega, tá com cheiro de corpo, mano. Aí o cara te oferece a bebida, você olha e fala, não, mas tá... Uma bebida Tem nojenta, espuma? né? Ele fala, deve ser o copo que eu não lavei. Vai embora! Já é Toma isso, porco! Você vai chupar o pau desse cara, velho? Se ele não lava o copo, você acha que ele vai lavar o pau? velho. Mano, horrível. E Mas ele esse é o que o tomou, cara né? conseguiu fugir, né? É, Esse o cara ainda foi o foi cara que fugir. Você fugiu. sabe que eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, como assim, velho? Ele olha o negócio, vê aquela espuma nojenta, a casa fedida, ele ainda bebeu aquele copo, velho. Como assim? Mas sabe uma história muito interessante que, assim, quando eu contei, eu dei risada. E as pessoas falaram, eu vi que você riu, viu? Era assim, uma mulher, ela era, acho que do Chile, assim, mais ou menos. Ela se apaixonou por um americano. E eles se casaram e tal. E ele era, tipo, trabalhava no exército. Forças americanas, uma parada assim. Só que ele era muito agressivo conforme foi passando o casamento. Ele começou a se tornar muito agressivo com ela. Ele começava a bater nela e quando ele chegava à tarde, ele estuprava ela. Eles eram casados. E aí teve um dia que ele foi num bar e aí ele voltou. Oh, meu Deus, eu vou rir. Desculpa, gente. Pode ser que seja sem graça, mas Eu sou- rio junto. Não. Mas eu sou Vai te idiota, eu dou ajudar. risada de coisas idiotas. E aí ele chegou de madrugada e ele abusou dela sexualmente. E ela ficou muito brava, porque, né, tipo, pô, de novo, velho, caramba. Aí ela desceu na cozinha, tipo, muito revoltada por ter sido estuprada pelo próprio marido, pegou uma faca. E aí ela chegou no quarto, ele tava pelado, dormindo bêbado, ela arrancou o pau dele. E ela pegou o pau dele e ela saiu dirigindo pela cidade com o pau dele na mão. Isso é Ainda duro. essa, Cara, era impressionante. essa história é verdade. Aí o cara acordou e o amigo dele que tava lá falou assim: me ajuda, pelo amor de Deus e tal, né? Irmão, tu tá sem... Cara, o que aconteceu? Muito difícil de Me leva explicar, pro... né? Não, Essa gente, história. se liga, vocês, os desfechos dessa história. Aí ele levou o cara pro hospital. Aí no meio do caminho, ela, cara, eu arranquei o pau dele. O que ela fez? Ela pegou o pau dele e jogou numa grama. E parou o carro e ligou pra uma amiga. A amiga dela chegou e falou assim: olha, você precisa ligar pra polícia. Você precisa falar o que você fez. Isso é um crime. Ela ligou pra polícia. A polícia pegou o pau do cara na grama, Já mole. levou pro hospital. Finalmente. Não, gente, levou pro hospital. Eles conseguiram recolocar o pau dele. Não, o pior não tá... O pior não tá nem tá por vir. Ele se recuperou e ele virou ator pornô, porque a indústria queria um pau Frankenstein. Isso é verdade. Caralho. Especial de Halloween, velho. E a Maravilhoso. mulher foi presa. Ela foi presa. E ele não? Por estupro? Ele Ó, virou não, um astro, cara. não, porque ele era envolvido com as forças armadas, as paradas assim.
Mas ele não conseguiu mais ser do exército. E o pau dele funcionava? Funcionava porque... E ele virou ator pornô. Mas funcionava quando ele ficava duro, parece que o pau dele fazia assim... Não, cara, a indústria... Piada de pau é um negócio clássico. Né? Pau Frankenstein, cara. Você entendeu? Eu tô espremo aqui no pau Mas é verdade, gente. Aí você olha, coloca no Google, tem as fotos dele lá em Las Vegas, com todas as garotas de programa em volta dele, falavam assim, que tipo, a indústria queria, as pessoas queriam ver o pau recolocado dele funcionando nos filmes. E tipo assim... E eu sei que você viu, como que era? Cara, eu não achei. Era remendado? O pior é que eu não achei. Sério, tipo, eu até procurei, eu falei... Eu ia falar sobre o caso, eu falei, não, mas eu quero saber como é, né? Falar com propriedade. Né? Não adianta estar lá a foto, um pau normal. Exatamente, um pau qualquer. Você pode botar o pau do Frota, você pôr no que tem ali uma variação de cor. Exatamente. Eu quero ver a pontilhada ali. Sim. Né? Dali onde que foi o... Eu citei o do Frota. Às vezes foi um cirurgião muito talentoso que deixou praticamente... Só muda a cor ali. O do Frota é tricolor. Tricolor, exatamente. O que é tricolor? Porque o pau do Frota é que nem... É uma piada de alguém isso. O pau do Frota é igual o sorvete napolitano. São 3 cores, assim, daquele jeito. Entendi. Bota o pau do Frota pra gente. Não pode botar o pau do Frota. Pra vocês que... Certeza que ela vai procurar depois agora, que ela quer ver as coisas. Sabe? Eu sou curiosa. Se vocês soubessem minha pesquisa do Google... Mas o Mark Zuckerberg já sabe. Essa aqui, ó, perigoso. Tem uma amiga da minha namorada que ela pesquisou, ela assistiu o Jeffrey Dahmer, tava mal empolgada, que não sabia, ela pesquisou que gosto tem carne humana. E aí depois a outra pesquisa era como fazer parmegiana de carne. Então a pesquisa dela tava muito ruim, assim. É engraçado que entre uma pesquisa e outra tinha 6 horas, porque eu tenho que ela conseguiu uma pessoa. Exatamente, teve que picar tudo, né? Cortar fininho. O algoritmo lá do Google deve falar. Nossa. Mas um que eu vi no Netflix, não sei se você viu, chama Gênio Diabólico. Já viu esse? Esse é muito bom, uma mina muito louca também. Mas é verdadeira? É um documentário. Esse eu não É cheguei uma a ver. mina, velho. Olha essa história. A mina, eu não vou lembrar, faz tempo que eu vi, mas assim, a principal coisa é... E eu acho engraçado como mentes doentias atraem mentes doentias. Tá ligado? Como essas pessoas se encontram, é muita coincidência. Exatamente. Eu acho que deve ser difícil achar alguém, por exemplo, que come carne humana. Mas eu sei que você acha alguém, Cara, cara. na não sei que internet tem uns fóruns lá que se você entra, você Só tem maluco. Você é reunião, mas nos anos 70? Que fórum é esse? Mas às vezes se conheceram no Jornal. hospício. Mas enfim, Fica fácil. esse Gênio Diabólico é o seguinte. É uma mina muito, muito inteligente. Ela era bonita, jovem. É que ela vai fazer isso que eu vou falar mais velha. Ela era bonita, mas assim, uma inteligência absurda. E beleza, e aí começa, né? Aquelas coisas bem de americano. Você vai ver a casa dela é acumuladora. Já é meio Sim. tantã, né? E aí, cara, o resumo da ópera, no final do dia lá, ela encontrou o vizinho é meio apaixonado por ela, e ela manipula o vizinho, e aí que eu falo. E o vizinho, pra corroborar com tudo que vai acontecer, o cara também não bate bem, né? Concorda? E aí eles pegam o Patso lá, que eu acho que é um entregador de pizza, se eu não me engano, e ela constrói uma máquina, não é bem uma máquina, porque ela é meio mecânica, que ela prende no cara, no entregador de pizza, e aquilo tem um timer. E aquilo, depois de determinado tempo, Nossa. mata o cara. E eles dois obrigam esse cara a ir assaltar um banco. Pra ele, tipo... Então ele tem esse tempo pra assaltar o banco. Cara, e isso tudo filmado. Senão ele é esmagado. Exato. E aí ele vai, e aí ele tá com um bilhete, não sou eu, coloca o dinheiro no saco, sei lá o que, ele leva, pega... Acho que ele chega a pegar o dinheiro e a polícia cerca ele, porque também não... Puta... Gênio Diabólico talvez seja uma hipérbole, porque se fosse genial, eu tinha saído com o dinheiro. Sim. Mas aí, tipo, ele tá com a máquina e o policial tenta desarmar o negócio. Cara, muito louco. E é uma mina. Mas será que é de verdade essa história? É um documentário. Eu posso pesquisar aqui, ó, só pra gente ver o nome da senhora. Sabe que você falou um negócio dos Estados Unidos? Eu quase fui um caso criminal lá. Ah, é? Você? Eu Como mesmo. criminoso ou como vítima? Não, como vítima. Sério? Só pra Eu tô salientar se a preocupado gente desde tá o em perigo começo. ou não aqui. Você continua gravando, Paulinho. Estou Você gravando. segue gravando, não importa o que aconteça. Porque Tudo É que pode ser nem- usado contra mim. que nem essa amiga que você falou aí, essa amiga não, só essa menina que falou que matou os pais pra uma chamar bomba, era atenção uma na bomba. internet. Cara, é o limite do clickbait, né, velho? A gente fica se sentindo mal culpado de determinadas coisas, a pessoa vai lá e aqui eu mata só os vou te pais. mostrar a imagem do cara, do entregador de pizza, aqui quando a polícia chega, né, com a... Não dá pra mostrar Mas é aqui uma também. bomba. Não, dá pra mostrar. Procura aí, Tá. Gênio Diabólico Netflix. Eu não. Caça eu vou aí. pesquisar, porque esse aqui eu não. É bom esse caso, muito bom. Vou pesquisar. Mas conta seu crime aí.
Não, então, eu fui pros Estados Unidos, gente. Eu fui morar lá, tipo, deu a louca na minha cabeça. Eu falei, quero ir pra Los Angeles, né? Eu sou muito fã de Red Hot Chili Peppers. Então eu falei, quero morar onde Red Hot Chili Peppers mora. Certo. Ainda bem que eles moram lá, né? Vou invadir a casa Mora em dele. Milwaukee, puta bosta. Você não é Deus me Carapicuíba. Não iria se fosse Carapicuíba. Não, aí beleza, fui pra lá e aí, tipo, quando eu cheguei lá, arrumei um trabalho de limpar a casa, né? E super imigrante. E era um trabalho de limpar a casa por aplicativo. Então a pessoa é tipo um serviço de streamer, mas de limpeza de casa. Então a pessoa ia lá, escolhia a pessoa e pagava, tipo, 5 horas pra limpar a casa. Ah, minha casa tem 20 cômodos, 5 horas, beleza. E aí eu fui selecionada, né, pra limpar a casa de um cara. E olha só como que é. Eu tinha ido 3 vezes, as 3 vezes não deu certo. Uma vez meu carro quebrou, outra vez deu algum problema, outra vez... Até que um dia finalmente deu certo. E o apartamento dele era na Calçada da Fama. Era um puta prédio. Eu falei, nossa, né? O cara tem dinheiro. Beleza. Entrei no apartamento dele. O apartamento dele era a caverna do Batman, velho. Todas as paredes eram pretas, assim, e um vermelho bem mais escuro que esse. Você tá querendo dizer alguma coisa? Não! Eu pensei nisso, mas não. E tinha vários posters de Playboy muito velho, tipo, antigo, umas velha pelada lá. Tipo, tinha muito. Véia hoje. Na época da Playboy. Na época eu acho que ela era jovem, né? Mas, tipo assim, era muito, muito, muito antigo. E um apartamento tão sujo, que eu nunca fui num lugar tão sujo em toda a minha vida, assim, não sei explicar. Aí ele chegou pra mim, e essa parte é muito importante, porque na época eu não falava sobre casos, mas hoje eu tenho uma ciência, o quão problemático era aquela situação. Ele tinha 2 banheiros. Um era dentro do quarto dele, que era imundo. Tipo assim, a coisa pior do que um banheiro de rodoviária. Sério? O segundo era um banheiro que tinha num corredor que era perfeitamente limpo. Era um brinco o banheiro dele. E ele falou assim, aquela porta lá no fundo você não entra. Em hipótese alguma, você entra naquela porta. Eu falei, É só ok. trancar, né? Mas tudo bem. Não, eu falei, Não, o que ele ok. quis dizer, entra lá. Tá jogando Eu psicológico. acho. Só que eu não ia entrar, lógico. Eu tava sozinha nesse dia. E aí eu comecei a limpar a casa dele. Ele sentou no sofá, pegou um pacote de chips e começou a comer, né? Me observar limpando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar uns louvor aqui e vou começar a ouvir e cantar pra ele achar que eu sou da igreja. E tipo assim, não querer fazer nada comigo. E aí, ai gente, que isso? Ah, é o entregador de É pizza esse? com a bomba no pescoço. Até que susto, já achei que era tipo o dia eu limpando a casa dele. A gente tem um vídeo aqui, ele pode entrar, Jack. É mesmo. Ai, gente, que horror. Por Ai, favor, caso você vá ali, só não entra nessa primeira porta. não, gente, a porta proibida era do lado do banheiro limpo, velho. O restante da casa era imunda. Aí eu terminei rapidamente. Eu falei, ó, eu terminei. Ele falou assim, mas você terminou em 2 horas? Eu paguei pra você limpar por 5 horas. Eu falei, mas eu só limpei 3 cômodos. Não vou ficar aqui por 5 horas. Ele falou, você vai. Porque eu paguei pra você ficar aqui. E você vai ficar o tempo que eu quiser. E você vai ter que fazer tudo que eu mandar. Aí, na hora, eu acho que eu fui muito inteligente. Porque talvez outra pessoa não tivesse a mesma reação que eu tive. Eu falei assim, tudo bem. Eu só vou colocar o lixo na cozinha e eu já volto. Ele, ok, vou te esperar aqui. Eu fui colocar o lixo na cozinha e o meu celular tava carregando na tomada da cozinha dele. Eu mandei uma mensagem pro meu manager. Olha, o cliente não quer deixar eu ir embora. O meu endereço é tal. Eu vou ligar pra polícia. E só mandei isso. E aí eu voltei e falei, o que você tem pra mim fazer? Aí ele começou a, tipo, ok, eu vou olhar o que você já fez. Nisso, o meu manager ligou pra ele. Falou pra ele assim, olha, eu vi aqui que a minha funcionária e tal, aí, ela terminou de fazer a limpeza. Será que tem como liberar? Ele falou, não tem. Porque eu paguei por 5 horas. Eu ainda tenho muita coisa pra ela fazer aqui dentro da minha casa. E aí ele falou assim, então deixa eu falar com ela. Ele era brasileiro. Aí eu peguei o telefone. Ele não entendia eu falando português. Porque o meu manager era brasileiro, mas ele era americano. Eu falei pra ele assim, é o seguinte, essa casa é assustadora. É imunda, o cara é bizarro, é um gordão esquisitão, que ficou aqui sentado olhando eu limpar a casa dele, eu não vou ficar aqui. Se você não falar pra ele mandar embora, eu tô ligando pra polícia agora, eu não tô nem aí. Aí ele foi, pegou o telefone e falou, olha, é o seguinte, infelizmente se o senhor não liberar ela, eu vou ter que chamar a polícia. Eu devolvo o seu dinheiro. Aí ele me pegou pelo braço, esse homem, com toda a força do mundo, abriu a porta e me jogou pra fora. E pegou todas as coisas que tinha lá, tipo,
lixo, produto de limpeza, e jogou em cima de mim, assim, tipo, como lixo, e fechou a porta. E aí, eu fiquei chorando lá, tipo, meu Deus, o que aconteceu, né? Eu sou uma inútil, não sei o quê. Quem tinha naquele quarto? Eu nunca vou saber. Não, mas aí, olha só. Aí o meu chefe ligou depois e falou: Mayara, é o seguinte, você não vai mais trabalhar com a gente porque ele fez uma reclamação muito grande de você pra central e a central tá banindo você do aplicativo. Falei, cara, que fudi com absurdo. tudo e não sei o que e tal. Mas aí depois de uns 2 dias ele me ligou, me contratando de novo, porque aquele cara tinha várias contas. E todas as contas dele eram banidas, porque ele era uma pessoa fake. Ele entrava com vários nomes diferentes, fazia várias contas e chamava várias meninas. E todas as meninas faziam denúncia de abuso contra ele. As que eu acho que conseguia escapar, eu acho. Então você pensa, o apartamento dele era imundo, mas ele tinha um banheiro limpo. E você sabe que banheiro limpo, geralmente uma pessoa que matou alguém ali, depois limpou a cena do crime, né? Sei lá. E um quarto que ninguém podia entrar. E aí depois eu fiquei, tipo, refletindo sobre isso. Falei, nossa, na verdade eu meio que me livrei, né? Porque eu podia ter sido uma Tá vendo vítima. como ser uma má profissional às vezes ajuda? Só que eu perdi o emprego, isso foi foda. Mas eu queria saber o que tinha no quarto. Mas assim... Fiquei curioso também, temos um buraco nessa história. A sujeira dos lugares, do resto dos lugares, tirando esse banheiro que era um brinco, era uma sujeira comum, assim, tipo de cara só que não tá limpando aquilo? Era uma sujeira de alguém que nunca limpou. Não tem tempo pra Engraçado limpar ele isso, né? ter chamado tantas vezes as meninas, né? Às vezes nem dava tempo de limpar. Você vê que não Cara, era o objetivo, né? Então, ele chamava várias vezes, a casa era muito suja. Então, eu acho que eu fui a única menina que limpou. Ah, tá. Eu acho. Porque quando você entra, você já leva um choque horrível. Tipo, mano, que lugar é E esse? você conseguiu perceber mais ou menos o que ele fazia da vida, assim? Olha, eu percebi que do lado da cama dele tinha muita camisinha, tipo, usada. Tinha mesmo. Eu falei, mano, eu não vou pegar isso. Tanto que eu não mexi. E, tipo, ele tinha bastante coisa de computador gamer, assim, num canto, assim, do quarto Ai, dele. que susto, filha da... O que aconteceu? Eita, que Jack! É o Jack aqui. Caralho. Puta que pariu, aqui no mundo do cara, velho. Pensando, mano, o cara é um hacker. Ele não O sei gamer, é gamer. Ele é um nerdão. Gordão, mas Ele faz escroto. parte Ele é um dos nerdão anônimos. punheta. Faz parte Lógico. É um nerdão punheta. Não, muito isso. Mas assim, com certeza é um psicopata. E se ele conseguir executar os planos dele, vamos ter uma notícia dele aí em breve, um documentário. Pensou, gente? Você Ah, pode é. fazer parte de uma série do Netflix. Porra, Você olha fala, aí. eu tava lá, eu vivi isso quase, né? É verdade, eu Isso. vou ter que mandar Eu minha- sobrevivi, você vai estar no Mas você mandou bem, mas ele é meio burro, né? Assim, pensando na cabeça de um psicopata. A primeira coisa Você seria um psicopata muito melhor. Né? que eu seria muito Fala bom. pra eles. É que nem o Henri Poirot lá, a personagem da Agatha Christie. Um cara pergunta pra ele assim, se você cometesse um crime, como seria, né? E só pra quem não sabe, é o detetive fodão, né? É o Sherlock Holmes da Agatha Christie, exato. basicamente. E aí ele fala, se eu cometesse um crime, você não quer saber. Esse é o ponto do bom Você já crime. pensou nisso? Muitas vezes. Tipo, qual crime que você cometeria se você... Como? Acho que o como... Eu Qual, também. não sei se eu penso tanto, mas... Eu penso em crime, tipo, em cometer crime em tudo. Tipo assim... Mano, essa menina tá ficando assustadora aqui. Tá gravando. Segue gravando, Não, é segue tipo gravando. assim. Segurança. Pode ir. Não, é tipo assim, eu sou uma pessoa paranoica, depois que eu comecei a falar sobre casos. Então, por exemplo, eu tenho um plano pra se eu entrar no Uber e o Uber for um tarado. Entendeu? Tipo, eu tenho um plano pra se eu estiver em casa entrar um tarado na minha casa. Eu tenho um plano se alguém vier fazer tal coisa. Então, tipo, eu tudo tem um plano. Ah, mas isso é bom. Você tem um plano de fuga. Eu tava pensando mais no plano de fazer. Mas eu não crime. tenho dó, não. Você acha que eu vou deixar o cara lá? Não, tipo, o Uber passaria por cima dele e tal. Talvez teria que desovar o corpo dele. Então, peraí, vamos lá. Você passaria por cima do Uber. Cara, se Então, eu... peraí que tem um plano muito complexo. É, porque que você envolve... tirar ele na direção, e botar ele colocar- na frente do carro. Exatamente. Eu tenho Por um plano. favor, por favor. Mas aí não vai rolar, eu vou falar o meu plano. Não, você tá ajudando muitas meninas. Cara, primeiro eu tenho um spray de pimenta na minha bolsa. Bom, boa arma. Que eu levo em todos os lugares. Se eu ver que o cara tá mudando o trajeto ou tá agindo... Pensa se o cara faz isso e ele só tá pegando o caminho mais curto. Pegando um ataque, queria te ajudar, moça. Precisava buscar a torta na casa da minha avó, porra, era caminho. Cara, Bateu o cara. Não, tipo assim, eu tenho spray de pimenta. Spray de pimenta, o cara, meu Deus. Eu já tenho Tem um taser também. Uma faca e uma 38. Você tem? aqui Taser? uma...
Aqui é o melhor lugar pra você atacar a pessoa. Ah, tá. Ah, Achei tá, que você ok. tinha uma faca É, eu tô aqui. recebendo. Não, mas o que você... Mas com o quê? Com taser ou com uma faca? Com uma faca. Você tem uma faca? Ou com uma corda pra enforcar ele do banco de trás enquanto ele tá... Ah, peraí, ô Indiana Jones, você tem tudo isso na sua bolsa? Eu tenho MacGyver. a corda eu tenho a corda e o spray de pimenta. Você tá preparado até demais, viu? Vou falar. E a pra faca você. não, a faca você não tem. Cara, não, mas eu tenho uma caneta. É o suficiente. Uma bique? Pra quem já assistiu Batman, Cavaleiro das Trevas. Qualquer caneta, John meu filho. Wick. Se Ah, você John usar a sua Wick. força no ponto certo, entra. Mas você sabe qual é o ponto certo? Não, mas eu posso tentar Ele tá tá de falando na costas, direção, você tá né? na, tá na Você já vantagem. deu a primeira, entende? Você já vai se dar mal. Agora Pô, o cara vai, já cara. vai estar cego ali com o spray, tá ligado? Sim. Depois eu só jogo ele pra fora do carro, passo pro carro por cima dele e vou embora e vou pra Tem que dar uma delegacia. resinha. Caraca, moleque. Essa Para série eu quero ver. garantir. É essa Sim. série que eu quero ver. Sim, também podemos Depois ver aqui. dessa, minha conta Daqui no uns Uber anos. vai ser banida. Eu nunca mais vou conseguir pegar um Uber na minha vida. Mas você viu que Mas tava tendo sobreviveu, há um isso mês que é atrás. importante. Um mês atrás tava rolando Boa esse história. negócio do Uber. Sim, Você viu? Não, mas não aquele de os caras colocarem tipo um sonífero no ar-condicionado? sim. É por isso que você tava preparado? Não tem nada a ver. Não, eu já entrava no Uber e falava, eu gostaria de abrir os vídeos, por gentileza. Tipo, eu entro no Uber e já percebo tudo, eu já olho tudo, eu já reparo tudo. Tanto porque uma vez o Uber me abandonou na estrada. Tipo, Nossa, mas o que você falou pra ele? nada. Ela ficou com Gente, a corda atrás vocês- dele assim. Só segurando. Ele olhou no caneta. retrovisor. Nossa, que horror, gente. Não, gente, vocês sabem onde eu moro? Caieiras. merda. Você já ouviu falar dessa cidade? Já. Caíras. Então. Longe, né? Longe. Aí, lá é o quê? Fazenda, gado e pasto. Aí eu pedi um Uber pra ir pro centro de Caieiras. Uber Eu- cavalo. Tá longe pra caralho, hein? Eu largo o Uber, eu não quero mais ir. Não, o Pra cara Caieiras. entendeu Carapicuíba. Ah. Eu falei, não, moço, eu tô indo para o centro de Caieiras. Ele, eu achei que era Carapicuíba. Eu falei, como? Quando você viu, você ia me levar pra Carapicuíba por R$10, né? Aí ele, não, eu só pego corridas longas. E me deixou lá. Escroto, hein? É. Caralho, mas isso aí é passível de denúncia, não é? Eu fiz a denúncia. Lógico, você tá louco? Fiz a E aí? denúncia. Ah, sei lá o que aconteceu. Eu espero que esteja sem o negócio dele, Sem né? o carro. No mínimo, Agora ele né? é 4 estrelas. É. 4.8. Eu sempre fico me perguntando o que o cara fez pra ser 4.8. Porque sempre o 4.8, 4.6 é muito ruim. É o cara que dirige mal. Entendeu? Fico pensando nesse histórico dele. É. E você que não faz nada, que tem com a nota baixa? Eu sou 4.8, eu nunca fiz mas nada. Não, tô dizendo Eu que também. tem gente que Mas tem não, mas você com a cordinha. Não, Vamos falar a demonstro, verdade. né, Eu troquei mesmo? de tabasco na mão, assim. Eu troquei de conta. Porque a minha bateu 4.5 em algum momento. Eu falei- Aí eu fiz uma conta com Você é a... péssimo, hein? da minha mãe. Eu nunca tinha feito nada. Eu só sou calado. Os caras querem conversar, eu não converso. Ah, eu também não, isso foi velho. Tenho Pô, paciência. chataço, brother. Ainda mais quando o cara fala, e a eleição, hein? Puta, aí vai dar, já sabe que não é legal. Chato pra boné, né, meu? Não é? Ah, Sim. eu vou na Aquelas onda do cara. histórias. Repara no estilo dele e fala: esse maluco é de um lado ou de outro. Vai na dele. Você tem que concordar Acordo. com tudo, ainda mais que ele tá no Ele tá- comando da direção. É, mas é assim, vacilou comigo, perdeu. Mas tá certo, você que é uma menina de Caieiras, você tem que saber se proteger desde meu criança. filho, é isso aí. Não é? Eu vi lá, eu tava olhando no seu canal, deixa eu só abrir aqui o negócio, que eu queria, que tem casos meio alternativos, na verdade, Sim. que não tem por aí. Você vai às vezes no canal de crime, tem sempre os mesmos casos lá. De fato. No canal dela tem uns diferentes, por exemplo, eu nunca vi o da Barbie Ken, Casal Assassino, que são Sério? assassinos por natureza É um do casal Tarantino. famoso. Eu nunca tinha ouvido falar. É, a Americano. Barbie e o Ken da vida real. Só que assassinos. Então, Vocês são americanos? São. Principalmente como tem coisa dessa nos Estados Unidos, né? Cara, eu não falo de casos brasileiros. Porque eu tenho medo. Ah, da galera vir atrás de você. Aí vem, e família quer processar, e o primo do primo do primo falou que não foi aquilo que aconteceu, não sei o que. Tenho paciência. Mas esse caso aí é uma coisa assim, horrível, porque era um cara, ele se apaixonou pela. Ele se apaixonou a menina, e antes de eles se apaixonarem, ele já abusava das meninas na faculdade. E essa menina ficou obcecada por ele, ela ficou apaixonada demais por ele, obsessiva por ele, a ponto dela ajudar ele a matar a própria irmã e a torturar e a estuprar a própria irmã mais nova. E aí, depois que eles se casaram, eles se mudaram, ela basicamente atraía pessoas para casa deles, para que o marido pudesse estuprar, né? Estuprar, matar, e eles depois pegavam os corpos dessas meninas e jogavam em valas lá na cidade. E eles filmavam tudo, eles tiravam foto de tudo. Só que aí teve um dia que ele bateu muito nela.
Tipo, ele bateu muito, muito nela. Ela acabou tendo que ir pro hospital, de tanto que ela apanhou. E a família também viu que ele estava começando a ser muito agressivo com ela e tudo mais. E uma das meninas que estava desaparecida na cidade, uma testemunha viu uma dessas meninas entrando no carro dele, né? E aí a polícia procurando o carro azul, não sei o quê, descobriram que era o carro dele, que era o cara que tinha quase matado a mulher. E quando entraram com o mandado de busca dentro da casa deles, viram vários vídeos, várias coisas de tudo aquilo que eles faziam, né? E então os dois foram presos porque a mulher, ela também matava e abusava das outras mulheres. E ela falava assim, eu amava muito ele, era o que ele gostava e eu queria fazer o que eu pudesse pra agradar ele. Então eu ajudava ele a fazer todas essas coisas. Então, tipo assim, ficou conhecido como Barbie Ken porque eles eram fisicamente muito bonitos, né? Eram um casal de jovens muito bonitos. Então as pessoas falavam, ela parece a Barbie, porque ela era loira, né? E ele também. Mas eles eram um casal de, tipo, seria o que? SK. Mas é engraçado, porque E agora já foi. é o que eu falei, né? Mentes, ó, Sim. se atraem pra cacete, cara. É impressionante. Como que a mulher primeiro se sujeitou a isso? Tudo bem. Isso ainda, eu acho que é mais comum. Um cara ser um imbecil, um abusador e a mina ficar ali por alguma coisa. Mas, porra, chegar ao ponto do cara assassinar, você escolher e depois você desovar o corpo do cara... Você não assistiu Bom Dia, Verônica? Cara, assisti o primeiro episódio só. Você já conseguiu ver mais ou menos? Rafael Montes, né? Mas aquilo não é real, é? É real? Não, não é real, mas aquilo acontece. Sim. Tipo, tem um caso inspirado de o que aconteceu bem parecido. No Brasil? Não. Não no Brasil, nos Estados Unidos, mas, tipo, o mesmo modus operandi da mulher ir lá com a garota, tipo, atrair a jovem, aí o marido levava a jovem para um lugar, pendurava a menina com os ferros, estuprava a menina, colocava aquela caixa de pássaro dentro da cabeça da mulher, pra mulher não ver. Tipo, é um caso gringo, mas aconteceu de verdade, sabe? Eu até falo no meu canal sobre essa história. Sobre esse caso. Mas é isso? Você não viu? É horrível, velho, essa série. Porque mostra, tipo, bem... Mostra... Gráfico. Mostra. O Diabo de Cada Dia também mostra um caso parecido, né? Que, na verdade, o cara usava a mina pra atrair a vítima e botava a mina pra transar com o cara e aí ele ia lá e matava. Os dois matavam Matava o o cara? cara. O cara. Fetiche bem... Então, é engraçado. Esquisito. E é engraçado, por exemplo, você chegou a ter visto que esse é bem famoso do palhaço assassino John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, esse é o nome que eu tava procurando. Ele também tem um lance parecido com o Jeffrey Dahmer, que é da sexualidade também, né? Só que era com criança, né? Mas ele tinha um... Mas ele... Era, eu não lembro agora. Mas era com homem, né? Era com... só homem e adolescentes, tipo... Jovem. Mas ele era... Bizarro falar isso, eu ia falar. Ele é um pouco menos louco. Mas ele é completamente louco. Porque ele tinha o sexo com os caras, né? Tipo, mais normal, vamos dizer assim. E depois, beleza, ele assassinava. Mas parece, no caso dele, era mais claro que eu acho que ele era psicopata, mas ele tinha um ressentimento em ser gay, né? Porque ele não assumia de jeito nenhum, né? Não, mas é claro que ele não assumia. Porque, tipo assim... A época, mais uma vez a gente fala sobre a época, a sociedade Sim. na época e tal. E ele era um cara que era político, ele tinha família, ele trabalhava com a igreja, ele era tipo o chefão lá de não sei o que lá, da igreja, da comunidade. Era uma pessoa querida. Tipo, sabe aquele homem que as pessoas falam, poxa, que pessoa mais gentil, amigável, todo mundo gostava dele. Então, Baita disfarce, né? é super. Então, como que ele vai falar que ele era gay, que ele se sentia atraído por garotos, crianças, entendeu? Com a posição que ele tinha naquela época, entendeu? Tipo, ele não ia colocar tudo a perder a vida dele por isso, entendeu? Então, ele atraía os garotos, tipo assim, eu te dou $50 pra você aparar minha grama. Preciso de alguém pra trocar um negócio lá na minha casa, $100. Aí ele atraía os garotos, né? Ele seduzia os meninos, né? Tipo, para pagar mais dinheiro para fazer as coisas, os meninos acabavam aceitando, mas por medo dos meninos até falarem para outras pessoas o que tinha acontecido ali, ele acabava matando e enterrando no porão, né, da casa dele. E outra, tem uma que eu acho muito engraçada, assim, né? Esse cara que escapou, esse cara ele não matou. Que ele convida um cara para jogar sinuca quando a mulher viaja lá, e aí eles começam a apostar e beber. Sim. Quem ganhar, tal, $10, o cara ganhando do cara. Tudo valendo toba. Aí chega uma hora que os caras já estão mamados e ele fala assim,
Então, vamos fazer uma aposta diferente. Vamos deixar as coisas interessantes aqui. Só que o outro cara era hétero. Aí o cara falou assim, bom, dessa vez, se eu ganhar, você me chupa. Aí o cara, quê? Tipo, mudou totalmente de escopo. E o cara ficou olhando assim como se fosse uma puta ideia. Aí o cara falou, não, pela zoeira, pra deixar interessante, você vai jogar melhor, não sei o quê. Então o cara, não, cara, eu não quero, o que você tá falando? Era assim. Logo nos primeiros episódios, né? Foi. Cara, eu falei, eu ria muito, porque o cara falava mó sério, tá ligado? Cara, essa série aí é da hora. E porque ele ficou conhecido como palhaço assassino, né? Porque ele era o palhaço que distraía as criancinhas. Sim. E tal, aí o palhaço fogo. Gente, eu morro de medo de palhaço, não acredito. Olha, eu vou falar um negócio aqui, porque com certeza seremos criticados por estar rindo de casos, né? Que aconteceram há 40 anos atrás. Não, mas assim, casos que deixaram pessoas muito mal, e a gente entende isso. Só que nós somos comediantes e somos idiotas, a função desse programa é um programa idiota. Então a gente fala idiotices. Agora, o cinema é entretenimento também, a Netflix é entretenimento, só que vai pro drama, vai pro crime, vai pra um outro gênero e uma outra abordagem. E tem tido agora, porque deve ter tido em outro momento, mas hoje é bom vir a notícia, a vítima, né, falar sobre isso e já causar. Você não pode expressar sua arte. É muito difícil, é um problema, né, Daniel? E o que acontece? Estão reclamando, as vítimas estão reclamando de estar revivendo esses momentos por causa da série do Dahmer aí. Qual é o limite? O que pode mostrar, o que não pode mostrar? No fundo, é para entretenimento. Lógico que serve para diversas outras coisas. Serve para, de repente, você entender a mente humana. Serve para a polícia ter insights. Serve para várias outras coisas. Mas no fundo, a gente quer, assim como o Datena faz, se entreter com a desgraça alheia. É isso, vamos falar a verdade? O pessoal ama a desgraça das pessoas, velho. Não adianta. Tipo assim, eu entendo a parte das vítimas. Mas é que nem as pessoas às vezes falam assim pra mim, quando eu comento que eu falo sobre esse tipo de conteúdo. Nossa, mas por que você fala disso? Isso é horrível. Nossa, que coisa horrorosa e tudo mais. Mas se ninguém souber das coisas que acontecem no mundo, você vai viver assim, a Deus dará. Você entendeu? Hoje eu tomo muito mais cuidado com absolutamente tudo que eu vou fazer na minha vida. Por exemplo, eu vou numa balada aqui em São Paulo. Em hipótese alguma, eu deixo alguém encostar no meu copo de drink, velho. Eu não... deixa eu experimentar. Não vai experimentar. Eu não vou experimentar o seu. Você compra o seu. O problema é seu. Se vira. Tipo assim, a gente tem que falar das coisas que acontecem ao redor do mundo. E outra, existe uma coisa que se chama criminologia. Criminologia estuda a mente dos psicopatas, entende? Existem pessoas que estudam para que possam estudar esse tipo de pessoa. E a mente do Jeffrey Dahmer é uma coisa que nossos criminólogos amam, querem estudar, querem entender, porque querem compartilhar com as pessoas. Às vezes um psicólogo, um criminólogo, ele tá lá fazendo, né, a sua análise e conhece uma pessoa aleatória e sabe as características de um psicopata. Aí ele recebe uma pessoa para conversar que adora pegar cachorro e matar cachorro e dessecar cachorro na rua. Isso é uma característica de um psicopata. Aquela pessoa, ela já vai ali e fala, tem alguma coisa errada, vamos tratar, vamos ver o que acontece ali. Porque começa com um cachorro, daqui a pouco sabe o que vai fazer com uma pessoa. Você entende? Tipo assim, acho que a pessoa, se ela não quer se expor, ela não quer aparecer, ela tem o direito dela, não aparece. Mas não acho que deva deixar de falar sobre os casos e crimes. Inclusive, quem não sabe, uma informação interessante para quem é daqui de São Paulo, na cidade universitária, dentro da USP, na Polícia Civil, tem o Museu do Crime, que fala sobre os casos mais famosos que aconteceu aqui em São Paulo e todo o Brasil. Lá existem fotos e imagens exclusivas e conteúdos exclusivos sobre todos esses casos. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, pode ir lá, é de graça, a qualquer hora do dia, ver tudo. Não pode tirar foto, porque você consegue ver os corpos lá, né? Itens de coisas que aconteceram, né? Tipo, como o da Suzane Richthofen. Tem a machadinha da Suzane Richthofen. Tem o quê? O machado? Não, é a coleirinha do cachorro do Bruno. Tem lá. Não, mas tem, gente. Tem até o crime da mala, a réplica da mala com o corpo dentro. Tem. Que é outra inspiração pro Rafael Montes também, a mala da Elise.
Tem, no Dias Perfeitos, né? Não, esse crime é muito nojento. Inclusive, tem a roupa da vítima lá, tem o cabelo da vítima, tudo da vítima. Então é muito legal pra quem gosta, assim. Eu fui lá. Gosta bastante. Eu né? sou a guia, Foi de Uber ou não? Não fui de Uber, sabe? Fui de Uber e voltei a Não, pé. mas Porque ela meu nem- Uber não podia Eu me voltei trazer. com o carro dele. Mas ela nem foi da polícia, gente. Pelo amor de Deus, não tinha ninguém, só eu no museu. Sabe um caso que eu gostei, mas eu não consegui achar ninguém que assistiu? Não sei se assistiu, mas se você não assistiu, é muito bom. É do Jimmy Savile, que é um inglês. Rei do showbiz. Ele é tipo o Luciano Huck. Aham. Você viu esse? Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Puta, esse é bruto. Esse eu acho que ele leva o que o John Wayne Gacy faz pra um outro nível, assim. Porque o que eu acho, tá? O Jimmy Savile, ele era um cara que começou no rádio na Inglaterra. E aí depois ele foi ter um programa na TV que era um sucesso, o programa número 1 da televisão, que basicamente era tipo o Luciano Huck no sentido de ajudar as pessoas. Sim. Realizações e tudo mais. Era bem feito o programa. E, além disso, ele era um cara que, nas horas vagas, ele era o cara que ajudava na maca com o hospital. Então, ele fazia muito trabalho voluntário em Era uma pessoa boa. hospital. Ele, trabalho voluntário em hospital, ajudava orfanato pra cacete. Não só com grana, mas com trabalho. Ele ia lá trabalhar, tipo... E as pessoas ficavam maravilhadas com o cara, assim. Você fala, meu, o cara é muito bom. Só que sempre achavam estranho, porque ele nunca teve namorada, nunca casou, nunca nada. Naquela época era mais estranho do que hoje, né? Ser um solteiro até morrer. E aí depois, mais pra frente, olha como é doido, né? Foi se descobrindo por conta da internet. Que, tipo, a galera começou a falar, o Jimmy me abusou, e aí a galera, aquela coisa de criar coragem nas outras pessoas, e, cara, a quantidade de gente, assim, desde gente em coma nos hospitais que ele ajudava, criança, a orfanato que ele ajudava, ele ia lá e tal. E aí ele morre, e quando ele morre, assim, as investigações, os depoimentos começaram a aumentar, e ele já tava muito velho, né? E aí ele morre, e aí meio que catacombe de coisas, e aí descobrem muita coisa que ele fez. E aí uma das últimas coisas que eu acho que é interessante na série é que ele tem uma tumba, né, quando ele foi enterrado, a lápide, né, uma lápide enorme, assim, de gente famosa e tal, e a frase que ele deixa é "foi bom enquanto durou". Que Nossa. a galera achou que foi uma provocação, depois que descobriram tudo, foi uma Sim. última provocação dele. E acho que foi mesmo. Eu né? acho que sim. E aí os caras, a polícia já fechou ali, porque sabiam que naquela noite iam depredar tudo e tal. Ah, sim. Nossa, o pessoal às vezes é isso. As pessoas, elas... A gente acha que aquela pessoa é uma pessoa boa e tal, e depois vai lá e descobre, né? Mas é o disfarce perfeito, né? Exato. Tipo, porque Triste. muitas das meninas que falam no negócio falam assim, como que eu vou denunciar o cara que, teoricamente, é o maior benfeitor da Inglaterra. É um cara mais amado da Inglaterra, tá ligado? Sim. E se você vê a cara dele... Ô, Paulinho, procura aí. Jimmy Savile. Savile. Você olha a cara dele, você fala, mano, como que ninguém viu que esse cara é completamente xarope? Retardado. Cara de, ele parece uma versão piorada do De Volta para o Futuro lá, o professor. Caralho, tava muito na cara, né? Nossa. Não podemos ter preconceito. Tem pessoas com cara de louco Sim. que são muito gente Você boa. vai ver. É. Quero que você veja. Vamos, eu Corte quero. de cabelo Willy Wonka, meu. Mas assim, e realmente é o disfarce perfeito pra coisa. Cara, é muito tipo, bom. E tem gente que não acredita, provavelmente até hoje. Deve ter fã do cara, tipo Michael Jackson. É. Vai, Meu podem me filho, xingar, podem me xingar. Existem muitos psicopatas que têm fãs. O Ted é. Bundy, Sim. que recebia Maníaco do vários Parque. nudes na prisão. O perseguidor noturno lá, o Night Stalker que Nossa, tem esse é osso, hein? Nossa, esse cara, ele tem um monte de mulher que mandava foto pelada pra ele, querendo ir lá. Essa né? é uma das séries mais... O que elas queriam? Ah, Paulinho, essa aqui, ó. por favor. Olha aí. Pessoal de Caieiras, não é? queriam- Senhor aqui, ó. É. Aí ele tá bem até, bicho. Aí ele tá até que bom. Eu gostei da foto. Se nessa ele tá bom. Não, juro. Aí ele não tá tão Caralho. esquisito. Meu Deus do céu, velho. Mas que tem horror. umas que ele tá muito esquisito. Vou trazer mais. Põe uma... Tem melhor. Você consegue mais que isso. É que eu só gostei dessa. É que essa aí só parece que é um velho roqueiro, né?
Não, Sei lá. parece um louco. Cara, ele é um louco, Parece né? um maluco. E- Não, mas o Michael Jackson, velho. As pessoas até hoje. Tem documentário, tem 40 pessoas dando depoimento. Falam, não, tudo uma grande conspiração para estragar o Michael. Genialidade. Ah, pelo amor Por de quê? Deus. Você acha que ele não tá vivo? Não, eu acho que ele cometeu os crimes e morreu. Ah, Olha aí, olha aí. Nossa, não, gente. É, É que o Rivotrilzaço. Paulinho tá pegando ele velho já. É. Mas é isso aí. Essa Olha coisa aqui, maluca. o cara fazendo aqui, Daniel. Ele é velho o tempo inteiro aqui. É, sempre foi velho, sempre foi velho. Mas é engraçado, assim, como na época também se aceitava certos comportamentos. Na série, tem uma hora que ele coloca uma menina do auditório no colo. E a menina tá de saia. E a menina dá um... Sabe quando dá um aham. pula pirata ali? E, tipo, claramente, o cara enfiou a mão onde não devia. Ao vivo. Ao vivo. E Ai, como que passa nojo. reto isso, velho? Sim. Bizarro. Tem um cara que era tipo um pastor, que foi o maior suicídio em massa da história, né? Ah. Jim Jones. É, ele fez todo mundo... 900 pessoas, né? Uhum. É. Se mataram, fazia as pessoas acreditarem que depois que eles morressem ia descer uma nave espacial, pegar a galera, levar pro céu. E Essas não paradas. rolou. E não desceu. Eu acho que talvez elas estejam lá, né? Elas morreram. Não, mas foi se mataram. culpa da imprensa e da polícia. Porque logo que se mataram, a imprensa e a polícia entrou. E aí os ETs que estavam pra chegar já estavam estacionados já. Aí, Tava só esperando aí sinal não de deu, luz. né? Não Olha deu. aí. Isso aí de novo? Olha aí. Realmente muito confiável. Pessoa muito Sem contar confiável. esse cara num beco escuro. É. Assim. Parece um pouco o Emo Phillips, né? Tem um quezinho de Emo Phillips. Meio Willy Wonka, cabelinho esquisito. Ele é bem esquisito, esse cara. ótimo para atrair crianças. E ele ia no hospital, por isso que ele Exatamente. tá com esse estetoscópio. Ele não era médico. Ele ia nos hospitais ajudar. Esquisitão. Tudo errado, velho. Tá tudo errado. Como as pessoas não percebem, né? O cara quer muito, tudo que o cara quer muito, É, você desconfia, não é de exato, verdade, né? exatamente. Pelo amor de Deus. Mas o Jim Jones... Foi aonde mesmo isso? Foi na Guiana, Suriname, deixa eu ver aqui. Suriname. Ele comprou um terreno no Suriname, meio parecido com o que o Osho tava fazendo, mas as Sim. pessoas gostam do Osho. Não pode Ah, falar o mal do Osho. Osho, que o Osho é do bem. Não, o Deixa eu Osho ver aqui, é Jim boas Jones. frases. né? Acho que é Heaven's Gate. Não. Você assistiu Wild Wild Country do Osho, não? Não. Esse é animal também. Mas sabe o que acontece? É esse aqui, ó. Jonestown. Heaven's Gate. Vamos ver aqui. Esse doidão aqui. Esse é o que? O... É o que fez Na Guiana, 900 viu? pessoas. Ah, esse é o... Guiana, Nossa, né? mas cara de Suriname, louco Guiana. também. hein? Mas ele era desses pastores de televisão, né? Que faziam discursos Eu ia falar, tipo... bonitos. Ah, eu falei, não vou falar. É, não, mas tipo esses caras aí que vocês estão pensando, usa chapéu, manca, os caralho. É Mas meio que esse essa cara, galera ele aí. era desse país? Não, ele era de outro país, É né? Estados Unidos. Ele era americano e foi até o Suriname. É que ele ele- comprou um terreno, não é isso? Isso. É o abusador sem fronteiras. Abusador sem fronteiras, exatamente. Esse cara dá um vídeo legal, hein? Então, é porque, tipo assim, o que acontece? Eu tenho tentado trazer casos que não existem nos outros canais Uhum. brasileiros, entendeu? Aí, tipo assim, esse aqui, todos os canais já falou. Mainstream, né? Aí, então, eu tento trazer casos que não existem no Brasil pra que seja uma coisa exclusiva só no meu canal, Uhum. entendeu? Qual que é o mais bizarro que você já... Ou que você acha mais... Sei lá, o que te chama mais atenção em termos ou de ser exótico, ou de você ter gostado de estudar o caso, alguma coisa desse sentido. Teve um caso que, na verdade, não é que eu gosto mais, mas acho que é o que me afetou emocionalmente. Que é o caso de uma garota que se chamava Anita Colby. Ela era uma modelo, ela era muito bonita, muito linda. E ela era enfermeira. Então, tipo assim, ela era uma pessoa muito doce, muito boa. E aí, ela trabalhava em Sydney, mas morava numa cidade do interior. Então, o trajeto da casa dela até Sydney era, tipo, 1 hora de trem. E aí, ela saiu do hospital, foi pra casa e ficou de ligar pro pai dela ir buscar ela na estação. Mas aí, acabou que aquele dia ela não ligou. E aí, o pai dela ligou pro namorado, o namorado não sabia onde estava, os amigos do hospital não sabiam onde estava, ninguém sabia o que tinha acontecido, ela ficou desaparecida. Aí, a polícia desconfiou do namorado dela, eles eram, acho que na época eles estavam casados, eles estavam separados, tentando voltar ao casamento, ele usava uma aliança de casado, ela também. A polícia, você não aceitava o fim da relação, então foi você que desapareceu com ela. Ele até chegou a confessar um crime que ele não cometeu, Uhum. por pura
pela polícia abusar muito dele emocionalmente por conta disso. Mas depois de uns 2 dias, um fazendeiro ligou pra polícia e disse que ele tinha percebido que as vacas dele estavam, tipo, roendo, mordendo alguma coisa no meio do pasto. E quando chegou lá, ele viu que era um corpo. E era o corpo de uma mulher. E era uma cidade no interior. A única pessoa desaparecida era a Anitta. Então, já que pegaram esse corpo, já ligaram para a família para fazer o reconhecimento. De acordo com a polícia, foi a pior corpo que já viram na vida deles. Arrancaram os dedos dela, sabe? Abusaram dela de forma horrível. Fora os machucados dos bichos, o corpo dela já estava criando bicho já, os ferimentos do corpo dela. Então, tipo assim, eles cortaram tanto o pescoço dela que chegou a quase arrancar, degolar pra fora. E ela era muito bonita. E a polícia iniciou uma investigação porque era um caso horrendo, muito horrível. Aí iniciou uma investigação e tudo mais, até que uma criança ligou pra delegacia e falou que no dia que ela desapareceu, ele tinha escutado uns gritos lá fora, na parte de fora de casa. E quando ele foi lá fora, eles viram um carro que tinha um monte de adolescente dentro desse carro. E eles pareciam, os adolescentes que estavam sentados no banco de trás, parecia que estavam sentados em cima de alguma coisa. E aí eles deram meia volta e desceram. E na hora que eles desceram, eles olharam dentro do olho do menino. Então o menino viu quem estava dentro do carro. Tanto que ela até falou pro tio: tio, tem uma coisa estranha acontecendo, eu acho que são ladrões. Aí esse tio até pegou o carro dele, foi atrás pra ver quem era. Encontrou depois esse carro abandonado no meio do mato, mas não tinha ninguém e voltou pra casa. E aí depois de alguns dias eles decidiram contar isso pra polícia. E quando eles deram uma identidade do carro, a polícia viu que aquele carro era um carro roubado. E 2 adolescentes foram na delegacia, falaram que tinham visto no ponto de ônibus aquele carro subindo a rua, abordando uma moça que estava subindo a pé e puxando pelos cabelos para dentro do carro. Aí, então, a polícia começou a investigação e acabou descobrindo que quem tinha feito aquilo eram 5 adolescentes. Então, na verdade, ela foi vítima de um abuso coletivo de forma horrível. E eles falaram que eles estavam bêbados quando eles sequestraram ela. E todos estupraram a mulher. Quando eles viram que eles começaram a estar sóbrios, digamos assim, eles viram que o que eles tinham feito poderia dar bem ruim pra eles, então eles decidiram matar e abandonar o corpo dela no mato. Só que, tipo assim, nos meus vídeos eu falo sempre sobre a vítima antes. Então, tipo assim, antes de eu falar sobre o caso, eu falo sobre a história da pessoa. E como eu falei sobre a história dela, ela era uma pessoa que ela tinha muitos sonhos, ela era uma moça muito boa, ela tinha sonho de ter filhos, sabe? E aí, com o que aconteceu com ela, tipo, poxa vida, velho, olha o que aconteceu com essa moça. Então, de todos os casos horríveis que eu tenho no meu canal, esse me afetou emocionalmente. De eu ficar triste, sabe? Tipo, bater uma angústia dentro de mim. E é o caso da Anitta Coube, acho que foi esse. Assim. Caralho, que osso esse caso, hein? É fogo, porque não tem o que fazer, né? Puta história triste do cacete. Esses moleques são uns imbecis. Mas eles foram presos perpetuamente? Prisão perpétua. Sim, é isso. Ai, olha, fiquei deprê, não tenho piadinhas pra essa, viu? Difícil quando eu não tenho gracinhas pra fazer. Deixou espaço também. Não é? Cara, mas eu fiquei super triste. Geralmente não, as mas pessoas total. falam assim pra mim: nossa, mas como você consegue dormir? Porque, ó, esse é o meu trabalho. Eu acordo vendo casos e vou dormindo vendo casos. Você mora sozinho? Não. Ah, melhor. Eu acordo, mas eu não tenho medo. Tipo, eu acordo vendo casos e vou dormir vendo casos. É o meu trabalho, eu vejo isso o dia todo. As pessoas falam assim pra mim: como que você consegue fazer isso o dia inteiro? Aí eu falo assim, cara, pra mim é normal, sabe? Eu pego histórias, transformo elas em formatos de vídeo e compartilho com as pessoas, de forma amadora. Porque eu não tenho nenhum embasamento, eu não tenho nenhuma formação. Então, não utilizo disso. Mas esse caso foi um caso que me afetou. Acho que por conta da história da pessoa em si. Mas de resto, pra mim, o mundo é cruel. Isso é fato. Então, só esse mesmo que... Mano... Não, mas esse caso é foda mesmo. Você namora? Sim. Ah, então pelo menos isso. Que se você é solteiro e ficar nessa noia, como você vai num rolê do Tinder?
Não dá. Não dá, não Fala um dá. negócio, o rolê do Tinder tá errado, de qualquer forma, viu? Tinder é perfeito Seca, pro vai crime. morte já é errado. Não. Parece o aplicativo do Qualquer rolê. assassino, pelo amor de Deus. Ah, pois então depois você entra no meu canal e vê o que acontece com pessoas que saem no Tinder. Como assim? Vai lá, conta esse caso aí. Do Tinder? É. A menina, o corpo dela foi encontrado dentro de um encanamento. Ah, ela não sai do Tinder, saiu com Ela- alguém do Tinder. Do Tinder. É. Vários casos de Tinder, velho. O cara era encanador? Não. Ele era o Mário Bros. Só pra entender o Cadê a caminho. empatia com a vítima Mas aqui? ele tinha trabalhado como açougueiro, então... Caralho, mas esses casos que acontecem que você pesquisa e tal, que você vê, muitos americanos, muitos brasileiros, como que é? Mais americanos. Americano é fueda, né? Cara, eles Não, são tem mais malucos, referência também. velho. São. Por que será? Será que é a glamorização do crime Eu que rola muito mais lá do que aqui? Porque, beleza, glamorizar é uma parte, mas não é possível que lá tenha tanta aderência pela glamour. Porque hoje em dia a cultura lá, óbvio que chega muito mais pra lá do que pra cá, mas ainda chega aqui, né? Uhum. A gente tá assistindo Jeffrey Dahmer como eles estão assistindo, né? Mas eu acho que a gente sabe menos os casos que tem aqui. Lembra que a Amanda falou? Tem muita coisa no interior, às vezes lugar mais pobre, que não vem pra grande mídia. A não ser que seja lá a Patricinha matando os pais, a gente sabe pouco disso. Então lá tem mais gente também, mais casos. É meio que tem em todo lugar. Acho que talvez a gente tá aprendendo a usar o show business em cima, usar isso no show business agora, tá ligado? Tipo, o Rafael Montes é um, né? Com ele, com a Ilana Casoy, estão fazendo vários filmes, agora vários livros. A gente tá olhando pra isso com um entretenimento mais palpável também, que antes era visto como uma coisa meio, tipo, lado B, assim, Sim. sabe? É, tipo, que nem a época do Linha Direta. Mas assim, aqui no Brasil, tem muitos casos horríveis. Por exemplo, tem um caso bizarro que aconteceu lá onde eu moro. De uma mulher que foi encontrada morta, assim, o rosto, na pedra da macumba. Tipo assim, tem toda uma história por trás do caso e tudo mais. Também teve uma esses dias lá perto de onde eu moro também, de uma criança, sabe? As pessoas não sabiam como ela tinha sido vítima, ou isso ou aquilo. Tem vários casos, mas é porque eu acho que a mídia ou a polícia não é tão assim em cima igual o FBI é lá Ah, sim. nos Estados Unidos. Tipo, a maioria dos casos são arquivados. Ninguém investiga a não ser que a mídia caia em cima. É, exato. Acho que o negócio da vítima da mídia também é muito, porque eu não sinto que a mídia vai tanto atrás desse tipo de caso quanto lá, né? É, Sim. exatamente. Agora, os casos que a mídia cai matando aqui no Brasil, você pode ver que eles dão um jeito de conseguir descobrir ou encontrar, ou sei lá. Menos o da Daniela Pérez, que era muitos anos atrás, né? Era uma outra época. Mas se tivesse acontecido isso hoje em dia, Sim. o pessoal ia lá, gente. Tipo, a galera da internet doida ia lá no local do crime querer fazer investigação, igual fizeram com a mulher da casa abandonada aqui. Sim. Que o pessoal foi na casa da mulher tirar foto, investigar a história da mulher. Hoje em dia tem isso, mas antigamente não. Mas, mano, tem umas coisas muito loucas desse... Você viu essa série da Daniela Pérez? Não assisti, mas eu dei uma estudada por causa do outro programa, então eu sei mais ou menos o a caminho. hora do velório... Mano, o Brasil, mano, é uma tribo, velho. É, Cara, como que abriram o velório? sim. Gente em cima do túmulo, assim, gente, tipo, curioso, assim. Um monte de gente assistindo e vendo os atores da Globo passando a mão nos atores da Globo, passando com o caixão. Você falou, mano, a barbárie completa. Uma bagunça. Ainda depois o túmulo da menina foi invadido, né? A mãe dela teve que tirar de lá os restos mortais, colocar num cofre, porque o povo ia lá mexer no túmulo. Não, tem uma cena que é bizarra, que é o Maurício Matar e o Alexandre Frota É verdade. subindo em cima, acho que, não sei se era acho que da delegacia, falando, gente, uma galera, assim, gente, vai resolver, a gente achou o cara, não sei. Mano, 2 atores da Globo, é tipo assim, mano, pegar tipo o Harrison Ford, mano, tá ligado? Outro cara no meio, aí galera, o crime vai ser resolvido, porque a gente pegou... Gente, eu vou ficar calmo, gente, pelo amor de Quer Deus. dizer, os atores, eram os caras que estavam acalmando a multidão, Sim. muito doido o negócio. Mas você sabe que esse caso mudou várias leis, né? É, Tipo, inclusive a lei do fato do corpo da menina tá lá é todo mundo ir. é. Tipo,
todo mundo foi lá ver o corpo dela. Tipo, tá. E as evidências, o tanto de evidência que o povo queimou ali, pisando em cima pois e. No local do crime, né? É. No local do crime, tipo, gente em cima, tipo, Tirando andando foto, em cima do... arrumando a roupa dela. Cara, surreal, assim, Hoje surreal. em dia não pode Mano, mais. Vai foi em morrer, mas vai morrer 92 bonitinha. isso. Mano, não foi em 42, foi em 92. Sim. Ligado? É Foi. bizarro, velho. Mas hoje em dia não pode mais. Depois disso foi proibido, né? Você. Tipo, e agora eles isolam o local e tal. Mas na época não, era tipo. Porque hoje em dia, se as pessoas vão à cena do crime, elas fazem o quê? A pessoa pode ainda até estar viva, mas primeiro ela grava o vídeo, Total. põe na internet, depois de viralizar, ela. 1000 likes. Nossa, é verdade, eu tenho que chamar a polícia. Sim. Entendeu? Sim. Aí Não tem é? isso aí. Né? Prioridades. É que nem o cara que filmou o tigre pegando o moleque. Em vez de largar a porra do Vai lá celular. salvar o moleque, né? Não. Idiota. Mas é uma cena curiosa. Quantas vezes você vai ter a oportunidade de ver uma cena dessa? Exato. Exato, mas E quem tá assistindo fala, ainda bem que ele filmou, né? senão não teríamos isso, Nossa, né? gente, que coisa horrível. Mas isso é isso, na real a gente tá satirizando o filho da puta, Sim, sim. não é verdade? Claro, O pessoal tem que Tirando entender. sarro do imbecil. Né? Exato. Hoje o Guilherme de Pádua é da igreja, influencer, e E pastor, né? Ele é pastor, né? vai lá nas manifestações lá do doidão, né? Não, pode falar que esse nome é bom porque a gente soltou um negócio com o nome dele ontem e deu mais de Que 2.000 doideira. lá. Ah, eu não sou, Berolheira. não me coloque pra cima de mim, não. Falou, fala o nome, qual o problema? Tem que falar o nome. Fala o nome. Lá, ó, o Sadovski chegou. Queria dar o depoimento Aí. dele. Ah, Ó, e tem outra coisa, que não pode falar mal do Nicolas Ferreira também. o pessoal ficou bravo. Senão o pessoal Menino. xinga na Ficou coisa do bravo. comentário. Moleque trouxa. Pô, você deu uma downgrade nos xingamentos. Você gosta mais dele, então. Parece que gosta mais. Aqui eu não conheço tanto. Ele tem Entendi. tempo pra mudar. Ele tem 26 e tem pra mudar. O outro é verme, já fez prova de verme. Então... É isso, né? É Acho que isso, com isso terminar. a gente pode encerrar esse episódio maravilhoso com essas palavras de Sadovski. Já pensou? Tava indo até o fim do episódio, o bolsonarista assistindo feliz da vida. Chegou no fim, não gostei. Não, dá um dislike. Dislike. Bolsonarista não tem que estar feliz, não, velho. Sadovski. É um ótimo argumento. Vamos seguir. Olha, queria agradecer muito você por ter vindo. Foi um papo muito legal, muito divertido, inclusive. Pessoal que vem de falar de coisa séria, mas aceita a brincadeira, é muito melhor. O Exato. papo fica muito mais divertido. Volte quando você quiser aí Obrigada. para falar mais sobre crimes e outras coisas. Se você tiver um livro novo aí para lançar, vem aqui também para a gente falar sobre o seu livro novo aí. Que imagino que o seu próximo livro deve ser sobre essa temática mesmo. né? vai ser. O próximo livro vai ser lançado em 2023. Então ainda estou nas partes finais do livro. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade por vir aqui para falar sobre o meu canal, né? Sobre o meu trabalho. Isso realmente para mim é muito importante, ainda mais porque eu tava aqui comentando, falando que eu tinha sido banida, né? As dificuldades diárias de quem vive com a internet. Então, eu queria muito agradecer mesmo a chance e queria falar, gente, eu sou uma idiota, eu dou risada de qualquer coisa. Então, Me perdoem. tipo né? assim, eu tô olhando pra ele, tá rindo, eu tô rindo porque ele tá rindo, entende? Então, só pra falar, porque senão as pessoas falam, youtuber acha engraçado, as desgraças. E você quer falar Mas só as algumas redes sociais? são Porque você precisa engraçadas. reconstruir Sim. seu TikTok também. Exato. Sim, gente, por favor. O meu TikTok é Estante de Crimes. O meu Instagram eu tenho Mayara Failassi, que é onde eu compartilho tudo. Agora, se vocês querem saber só de crimes também, é Estante de Crimes. Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, Twitter, tudo é Estante de Crimes. Só o meu Instagram pessoal, que é Mayara Failassi, lá também eu falo sobre um pouquinho sobre literatura. Maravilha, é isso. Então segue a gente também, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.